Quando nosso garoto acorda, ele já está firmemente amarrado, e dois de seus chamados irmãos o chamam de desgraça para a família, com absolutamente zero mana. Crono lança a eles um olhar mortal para mostrar que já estão mortos por fazerem isso, mas esses desgraçados apenas riem e colocam isca de monstro bem em cima de sua cabeça. Agora nosso garoto está absolutamente furioso, e apenas seu próximo olhar é o suficiente para deixá-los mortos de medo e fazê-los correr o mais rápido que podem. Mas antes que ele consiga se soltar, um problema muito maior aparece. Uma enorme besta rinoceronte, o chefe desta floresta, está realmente faminta. Ela avança para devorar nosso garoto como um pequeno lanche, mas Crono age rápido, e a única coisa que o rinoceronte consegue provar é a corda. O rinoceronte enfurecido não deixa barato e tenta o seu melhor para pegar nosso garoto, mas ele desvia facilmente de todos os ataques, e então chega a sua vez de atacar. Enquanto isso, os pirralhos que o deixaram na floresta para morrer retornam à propriedade da família. Mas assim que entram, ouvem passos altos. E no momento seguinte, a porta voa para dentro da sala e esmaga um pirralho direto na parede. Todos ficam chocados e morrendo de medo quando percebem quem é. É o nosso garoto retornando com a cabeça de um rinoceronte. E ele não está aqui para brincadeiras. Ninguém consegue acreditar no que vê. Eles conhecem esse garoto, Sieg, como um perdedor sem mana e sem poderes. Então o que aconteceu com ele? Veja bem, o espadachim mais forte, Crono, agora controla o corpo dele. Ele ganha sua segunda chance neste corpo após falhar em derrotar Gilgran, o rei necromante, que destrói sua vila e transforma todos os amigos de Crono em mortos-vivos irracionais. Aquele desgraçado não poupa nem mesmo a esposa dele. E apenas para zombar do nosso cara, ele esfaqueia o corpo morto-vivo dela bem na frente dele. Então Gilgran lança uma maldição sobre Crono que bloqueia sua mana para sempre e o joga para os mortos-vivos que antes eram sua família. Nosso cara simplesmente não pode deixar esse desgraçado viver, e ele morre com uma fome de vingança tão ardente que o Deus Sombrio ouve seu chamado. O Deus concorda em devolvê-lo ao mundo dos mortais apenas para ver como ele conseguirá sua vingança, mas com um limite. Ele pode usar mana infinita e imparável por apenas 3 minutos a cada dia. Agora, de volta ao presente. Os outros assistem com espanto e medo, questionando como diabos Sieg mudou tanto enquanto pulsos de mana irradiam de seu corpo. Recusando-se a prestar atenção aos comentários sarcásticos deles, ele apenas rebate afirmando que, de qualquer forma, é inútil pensar demais tendo um único objetivo a alcançar. Vestindo seus poderes, ele chama Gilgran de desgraçado e exige encontrá-lo. As outras crianças ficam boquiabertas com o fato de que Sieg não tem nenhum filtro ao insultar o chefe da família agora. Uma pessoa se aproxima rapidamente para confrontar Sieg. É uma garota de cabelo curto que quer dar uma de princesa Durona. Crono não tem a menor ideia de quem é essa mulher, apenas que ela está resmungando algo. Ela começa a insultá-lo por não se dar bem com os outros irmãos e tratá-los de forma dura, mas nosso garoto ainda não tem ideia do que diabos está acontecendo. Ela se desculpa em nome dele com todos os outros, garantindo que o jovem mestre aqui receberá uma bronca adequada. Dizendo isso, ela o agarra e dá-o fora dali rapidamente com uma retirada tática, deixando todos eles confusos. Ao anoitecer, entramos na próxima cena, onde o jovem mestre divide um quarto com essa garota, que está severamente frustrada e questiona todo o processo de pensamento dele de entrar marchando daquele jeito ridículo. Há a parte preocupante de que os outros tentarão guardar rancor de Sieg mais tarde, mas Crono genuinamente não se importa com isso e apenas a chama de irritante. Ela o repreende por usar palavras rudes, enfatizando que o poder é quem manda nesta casa. E se esses caras acabarem se tornando inimigos dele, sendo que ele nem mesmo possui mana, as coisas vão ficar terríveis. De fato, o simples pensamento a faz estremecer de medo. A reação dela é intrigante para Crono, que agora sabe com total certeza de que Sieg é a única pessoa na família com a incapacidade de usar mana. A garota chora e enxuga o rosto. Como ela é a empregada dele, ela tem prestado atenção em cada ação dele desde que eram pequenos. Ela viu sua jornada difícil, o tipo de esforço que ele faz todos os dias, a tristeza de nunca ser capaz de usar magia. Embora a força vital da mana deva ser parte de todo ser humano, apenas uma fração da população pode refiná-la de forma a lançar feitiços ou usar habilidades de esgrima. Na escala de 7 níveis de mana, alguns de seus irmãos já estão na 4ª camada, enquanto Sieg não tem nem chance de começar nada. A vida é sombria para o pobre garoto. Ele sempre foi desprezado por toda a família. Até o quarto que lhe deram é um insulto. A empregada realmente se vê sofrendo por ele, acariciando a lateral do seu rosto. Essa empregada é um pouco afetuosa demais para o nosso garoto, mas na verdade ela estava apontando para a cicatriz em seu pescoço que o Lord Gusha deu a ele quando tinha apenas 5 anos. Existem várias cicatrizes gravadas por todo o corpo do garoto.
A empregada se lembra de cada uma delas, de todas as misérias que ele enfrentou. Com esperança e boa vontade genuínas, ela deseja segurança para o jovem mestre, que está muito conflituoso e decide entrar na onda dos desejos dela. Crono garante a ela que será mais cuidadoso, então ele pega o chá e o bebe com gosto, pedindo desculpas por preocupá-la desnecessariamente. Isso melhora o humor dela, mas uma pergunta a incomoda. Como diabos ele conseguiu destruir os irmãos mais cedo sem nem mesmo usar mana? Crono percebe imediatamente que ela não estava por perto quando ele conjurou suas habilidades. A questão é que ele nem sabe como seus próprios poderes funcionam ou que ele nem é mais o Ciei. Irritada, ela começa a acusá-lo de usar alguma tática suja e barata. O cara entra na onda e realmente concorda com ela. A empregada bufa de preocupação, aterrorizada de que coisas ruins possam acontecer com Sig depois disso, mas não é nada a que ele já não esteja acostumado. Ao mesmo tempo, ninguém nesta família se intimida com um ataque surpresa, para começo de conversa. Bem quando Crono está prestes a perguntar sobre Gilgran, eles ouvem uma batida na porta, com um guarda anunciando o retorno de seu pai e ordenando sua convocação no salão. Nosso garoto não tem a menor ideia de quem essa figura paterna deveria ser, embora ele chegue em frente aos aposentos do homem e acabe enfrentando a presença furiosa de Gilgran, que grita com ele por ser um filho inútil. A dura realidade vem à tona. O cara está atualmente habitando o corpo do filho do seu pior inimigo. Gilgran exige que o garoto se aproxime enquanto Crono ainda está processando seu maldito choque, recusando-se a acreditar que ele é o pirralho miserável dessa família. Ele está puto e motivado pela chance da entidade de se vingar. Crono agora tem a oportunidade perfeita para matar o homem e alcançar seu desejo selvagem. Ao mesmo tempo, o silêncio se instala entre os dois em meio à tensão. A realidade é que Crono não consegue nem manifestar mana à vontade agora, então seria como enfrentar a morte sem sequer uma arma. O chefe da família enfatiza que convocou o garoto por um motivo, tendo ouvido as notícias de como ele subjugou um dos irmãos. Primeiro, ele quer ouvir da própria boca do garoto se isso é verdade. Vindo em seu socorro, a empregada começa a balbuciar um pedido de desculpas, implorando por misericórdia em nome do jovem mestre, apenas para ser silenciada imediatamente. Ela treme de medo enquanto Gilgran garante ao garoto que não tem intenção de puni-lo, apenas que está curioso sobre uma criança sem mana derrotando um dos irmãos mais competentes. Crono encara seu inimigo de longa data com extremo desgosto, e do nada, seu pai convoca uma linda, porém aterrorizante, Hidra morta-viva. O homem lembra ao seu querido filho que poder é o único atributo valioso para esta família, e se o garoto realmente possui poder, ele deve mostrá-lo abertamente. Crono encara a fera que deve ser seu desafio, enquanto sua empregada faz o possível para intervir e tentar impedi-lo. O monstro está no nível da 6ª camada, uma besta de classe calamidade que poderia facilmente massacrar o exército de uma pequena nação. E esse gigante está indo contra uma criança literal sem mana. É uma verdadeira situação do tipo bomba de hidrogênio contra um bebê com tosse. A Hidra morta-viva libera vapores ácidos que cobrem toda a sala, mas Crono quer toda essa fumaça, com o perdão do trocadilho, e sobrevive salvando a empregada. Claro, ele queimou parte do braço. Mas o interessante é como essa Hidra, na melhor das hipóteses, deveria estar no 4º nível. De alguma forma, seu pai a modificou e a evoluiu ainda mais. Derrotá-la sem mana é impossível, mas o tipo de mana que ele manifesta é completamente desconhecido até para ele mesmo, ou o tipo de repercussão que ele terá ao usá-la. Assim como da última vez, esse homem não dá a mínima para o que tem que fazer. Ele simplesmente agarra uma espada e ruge uma declaração de que matará qualquer coisa em seu caminho para alcançar seus objetivos. A Hidra morta-viva o encurrala assustadoramente por todas as direções. As coisas parecem instáveis, com a empregada gritando de preocupação. É quando um único corte oblitera não apenas uma cabeça, mas também o resto do corpo da Hidra, cortando o morto-vivo em pedaços. O pai, Gilgran, fica agradavelmente assustado com esse resultado único. Ele observa seu garoto com grande intriga, enquanto Crono parece ter manifestado um nível que derruba até a 7ª camada. Isso levanta a questão de como ele conseguiu obter tanta força em primeiro lugar. Gilgran está genuinamente impressionado. O que incomoda nosso garoto é como esse necromante nem sequer se moveu do lugar. É como se até mesmo esse nível não fosse nada aos olhos de Gilgran, fazendo Crono se perguntar se ele está escondendo algum truque na manga. Apesar disso, nosso garoto só quer dar uma surra nele, então ele aponta sua lâmina para Gilgran, considerando-o seu próximo oponente. O lindo estilo de arte mostra o reflexo de Gilgran gravado na espada de Crono. Ele comanda a vontade da sua lâmina para golpear seu próprio pai, que parece apenas levemente divertido. A empregada interfere implorando para o jovem mestre parar. Qualquer coisa mais poderia levar à sua própria morte. No entanto, Crono ordena estritamente que Pel fique bem longe,
porque se ela ousar entrar no seu caminho, ele a cortará em pedaços. Essa ameaça sinistra faz Pel entrar em um coma temporário, o que me faz rir muito porque toda vez que essa garota conversa com alguém, ela desmaia por algum motivo. De qualquer forma, o mini Gilgame está encarando seu pai maligno que está adorando o olhar nos olhos de seu filho. O fato de que ele conseguiu matar uma hidra morta-viva prova que ele está em um patamar diferente. Apenas a sua mana por si só fez a empregada desmaiar. É como o dia e a noite em comparação ao Sig que Gilgram conhece, mas ele está curioso sobre qual será o próximo movimento. Canalizando sua raiva, o Santo da Espada declara que cortará e estraçalhará seu pai aqui e agora. Ele avança com a ativação de uma habilidade mirando no pescoço do rei. Mas bem quando ele acerta o golpe, seu pai desaparece e surge ao seu lado, dando uma joelhada e um chute pesado em Crono que o derruba violentamente no chão. Mesmo com a força insana que ele tem, o poder de Gilgram ofusca o seu enquanto ele se teletransporta para a frente de seu filho momentos depois, lembrando de se manter focado. O próximo golpe tira consciência de Crono enquanto ele é lançado rolando para o chão mais uma vez. O humano está sendo tratado como uma maldita bola de futebol contra Messi ou Ronaldo, mas ele ainda vai para a ofensiva, canalizando mana vermelha escura para tentar cortar seu pai mais uma vez. O ataque é neutralizado por Gilgram imediatamente, que joga o garoto no chão novamente, derrotando-o repetidamente em cada confronto. É verdade que o garoto ainda é fraco, mas a diferença de poder de antes e agora é de outro nível. Gilgram está genuinamente curioso sobre como Sig conseguiu acessar esse potencial latente, imaginando se isso é resultado de seu próprio sangue despertando. Enquanto isso, nosso garoto está enfrentando uma pressão imensa ao ponto de não conseguir nem se levantar do chão. É a mesma habilidade que Gilgram usou naquela época. A mana de seu pai é absurdamente diferente de todas as outras, quebrando qualquer um que fique em seu caminho. Embora nosso garoto não faça ideia do que Gilgram está escondendo, ele tem certeza de que a morte o aguarda no ritmo em que está indo. Agora mesmo, os instintos de Santo da Espada do Mano estão praticamente gritando dentro dele. A ideia de morrer e perder uma segunda vez soa constrangedora. Ele nem conseguiu vingar ninguém apesar desta chance. Gilgram apenas trata o garoto com condescendência, questionando se ele não tem mais nada a dizer. Ele alivia a pressão e aproveita o silêncio do garoto como uma resposta adequada. Ao sair, o chefe da família incute o credo da família na cabeça dele, lembrando de que a vitória é a única justiça que ele terá. Graças ao garoto ter matado a Hidra, ele provou sua justiça, o que é o único motivo pelo qual ele está disposto a perdoar a má conduta anterior de si. Na verdade, Gilgram está até feliz em conceder uma recompensa, qualquer recompensa que o garoto deseje. Toda essa situação é patética para Crono, que está basicamente sendo menosprezado por seu nêmesis. As memórias de seus entes queridos invadem sua mente mais uma vez, mas ele não teme mais nada, já que já morreu uma vez. Em vez de reagir de forma imprudente, desta vez o Santo da Espada pretende fazer tudo o que puder para tramar sua vingança, para reunir todas as informações sobre seu pai. Quanto à recompensa, Crono implora ao seu pai para lhe mostrar os mortos-vivos que ele controla, despertando o interesse de Gilgram com o pedido curioso do garoto. O chefe da família ordena que ele o siga, e mais tarde naquela noite, eles entram em uma espécie de sala de labirinto. Uma coisa que Gilgram está morrendo de vontade de saber é o porquê de seu filho estar subitamente interessado nos mortos-vivos. Crono faz parecer que ele quer ganhar poder, assim como ele sentiu na Hidra mais cedo. Seu desejo de se tornar forte impressiona Gilgram, mas de repente, nosso garoto para como se a fadiga o alcançasse e seu corpo mal conseguisse acompanhar. A propósito, ele está sofrendo os efeitos colaterais de sua habilidade de mana, o que é uma notícia genuinamente terrível, porque se ele desmaiar agora, vai perder tudo. Pelo bem de sua esposa, pelo bem de sua família e de seus homens, ele precisa garantir que não vai cair. Isso lembra de uma doce sequência em um de seus flashbacks como o grande Santo da Espada. Mesmo que o humano parecesse uma ameaça como um Gigachad, sua doce esposa sempre conseguia encantá-lo exibindo seu vestido. Crono agia com indiferença, apenas para ela agarrá-lo pelo colarinho e enfatizar que ele precisava ser um ídolo melhor para o povo do Império que o tinha. Ela queria que ele ficasse bem, então ela arrumou e fechou o colarinho dele, elogiando-o por parecer incrível. Apenas o sorriso dela já é motivo suficiente para este homem continuar lutando, para resistir aos efeitos do desmaio por pura e maldita força de vontade. Com certeza, Crono ficou devastado por não conseguir salvar sua esposa contra esse lixo, mas ele está empolgado para matar Gilgram algum dia também. Finalmente, eles chegam ao lugar onde seu pai guardou todos os seus monstros mortos-vivos. A primeira reação é alarmante para o nosso garoto que não consegue acreditar no que está vendo. Um mar de monstros azuis está praticamente transbordando dentro da instalação. Crono nem sabe para o que está olhando.
Gilgra então explica que criaturas mortas não possuem emoções nem qualquer vontade, mas de vez em quando, ele encontra um morto-vivo intrigante. E desta vez, ele conseguiu um muito interessante. É uma mulher que chora sem fim, sempre chorando, como se estivesse ansiando por alguém. E, sim, por mais cruel e angustiante que isso soe, está na verdade a própria esposa do meu parceiro. Gilgram compartilha que ela nunca parou de chorar mesmo depois de perder a vida, impressionando-o com os limites da vontade humana. Para piorar, o chefe da família praticamente o encoraja a chegar mais perto e olhar para ela, a mesma morta-viva que está estendendo a mão para Crono como se o conhecesse. Observá-la assim ferve o sangue do nosso garoto. Cada fibra do seu ser está a momentos de explodir e cortar a garganta de Gilgram, mas ele contém toda a sua raiva e tristeza para o momento certo. Ele está totalmente determinado a vingar Hannah, mas primeiro, ele precisa descobrir os segredos dos poderes de seu pai, mesmo que isso signifique atravessar um mar de sangue. O encontro não apenas com o labirinto dos mortos, mas também com sua própria esposa não é algo fácil para nosso garoto simplesmente esquecer. Ele está na sua cama pensando no estado de Hannah. A chuva cai, mas um desejo eternamente ardente de realizar sua vingança queima dentro dele, prometendo que ele matará Gilgram de uma vez por todas. No dia seguinte, vemos pessoas chegando à sua porta, cumprimentando o jovem mestre. Mas para o choque dela, o humano já está de pé. A empregada está envergonhada por tê-lo feito esperar, esperando preparar um chá quente para ele imediatamente. Ela faz isso, mas percebe como ele sequer se mexeu do lugar. De certa forma, a memória dela o assombra pela experiência de antes, embora ela reúna coragem e peça desculpas a ele pelo seu comportamento no outro dia. O lado bom é que ele pelo menos despertou toda a sua mana. Peli está mais feliz que ela poderia estar. Mas enquanto ela está enaltecendo nosso garoto, Crono está ocupado perdido em pensamentos, descobrindo maneiras de matar Gilgram ou desvendar os mistérios por trás dos seus poderes. Apesar de estar perdido em pensamentos a noite toda, ele consegue entender que contra um oponente de tal calibre, ataques surpresas não funcionarão. Mesmo com sua experiência como Santo da Espada, ele sabe que está limitado na informação que tem. A empregada pensa que ele está na verdade frustrado com ela e chora achando que ela é o problema. A garota está aqui chorando sem saber que ela nem é a fonte dos problemas dele. Crono esclarece que não estava tentando ignorá-la, mas que estava perdido em pensamentos. Mas essa pequena empregada ansiosa é como a típica namorada que acha que você a odeia só porque você respondeu um pouco tarde. Irritado, ele pergunta a Pele se ela tem alguma ideia ou informação sobre a mana de Gilgram. Ela levanta a bandeira branca porque uma empregada não saberia de porcaria nenhuma sobre isso. Mas, curiosamente, ela destaca que é única na sua composição e suga a vida na sua presença. Isso também confirma a experiência de Crono. A mana deveria ser essa força vital gentil, mas vindo daquele homem, quase parece uma contradição direta a tudo que a mana deveria ser, como um buraco negro devorador de vidas. Muitas perguntas pairam em torno dos poderes de Gilgram, mas Peli está preocupada com o amanhã em relação ao teste mesmo antes de as feridas do jovem mestre se curarem. Confuso, nosso garoto pergunta sobre os detalhes desse chamado teste. A empregada fica surpresa que ele tenha esquecido o dia do exame onde aqueles que atingem os 10 anos de idade devem participar. É o treinamento da família de Gilgram, mas Crono acha isso uma perda de tempo. Peli precisa lembrá-lo de que é necessário participar deste teste como parte da família. Falhar em participar significa exílio direto. Os fracos nunca têm permissão para ficar na casa, o que desanima o nosso garoto continuamente. Crono questiona por que Gilgram é tão obcecado com poder. O humano está aqui mais motivado com poder do que o Vergil de Devil May Cry. Por outro lado, isso também pode estar relacionado ao segredo de sua força. O garoto se pergunta se ele poderia se aproximar de Gilgram depois de passar. A empregada confirma isso porque ele basicamente entrará para a unidade de guarda ao ter sucesso. Isso significa que ele será um soldado de baixo escalão que pode receber ordens diretas de seu pai, o que é motivo suficiente para o nosso garoto. Na próxima cena, nos encontramos na arena de treinamento da família. Os irmãos que foram humilhados também estão presentes aqui enquanto Crono caminha para se juntar aos outros. Ver seu irmão Sieg por aqui é um insulto para os outros. Eles não conseguem entender como um bastardo sem mana pode entrar no exame assim, quando ele poderia apenas ter aproveitado a oportunidade para ser exilado. Eles acham que ele ficou arrogante por causa do encontro anterior, considerando isso apenas um golpe de sorte. Pel chama o jovem mestre, pedindo para ele ir com calma, mesmo ele garantindo constantemente que ficará bem. No fundo, ele está um pouco preocupado com as próprias limitações físicas de Sieg, mas, ao mesmo tempo, o exílio também é um problema enorme. Ele precisa se aproximar de Gilgram para descobrir a origem de sua força. Este exame é a oportunidade perfeita para ele passar no teste, descobrir alguns segredos e dar continuidade à sua vingança.
Enquanto ele está ocupado planejando o assassinato do próprio pai, um bando de idiotas se aproxima do fracassado sem mana e questiona o que ele está fazendo aqui. Eles continuam a repreendê-lo por ser um covarde que deveria simplesmente ter fugido. O Lord Isaac o provoca por se fazer de durão em um exame que não foi feito para pirralhos madricelas. Antes que ele pudesse dizer qualquer merda, nosso garoto acerta um soco bem ao lado de seu rosto, como um aviso. Zack, por outro lado, fica genuinamente confuso, questionando se esse ataque patético deveria ser um soco. Crono chama de irritante e, sem recuar o punho, aplica pressão no mesmo ponto, como o soco de uma polegada do Bruce Lee. Isso literalmente nocauteia o palhaço, deixando-o inconsciente enquanto seu corpo cai no chão. O cara foi nocauteado com tanta força que está praticamente espumando pela boca, com a bunda para cima para todo mundo ver. Chame isso de ritual de humilhação. Crono está louco para saber se mais alguém quer se meter com ele, enquanto os outros estão confusos sobre como ele ficou tão bom em combate corpo a corpo do nada. Em meio à confusão entre as crianças, o professor aparece para manter a ordem. Esse cara tem um bigode questionavelmente longo, mas ordena que todos se reúnam para o início do exame. As regras são explicadas entre os 23 participantes, todos qualificados para participar deste teste. Os candidatos concordam em uníssono. O passo seguinte é bem simples. O teste tem como objetivo avaliar a força de cada descendente da linhagem Gilgran, provando seu valor para a família. Com base no desempenho, eles podem receber permissão para entrar na unidade de guarda da família, que trabalha diretamente sob o comando do próprio Gilgran. Na verdade, é uma unidade de elite. Em vez de um esquadrão de soldados de baixo nível, como se pensava antes, o trabalho deles é proteger, assassinar e eliminar quaisquer ameaças. O critério de elegibilidade depende estritamente do resultado do teste, com um método de avaliação baseado em um teste de sobrevivência contra feras mágicas sedentas por sangue. Apenas as crianças que sobreviverem aos encontros brutais contra os monstros avançarão, pois a cada ano, candidatos perdem suas vidas na mesma floresta, sendo descartados pela família. Finalmente, há uma regra adicional para este ano. Gilgran surpreende os candidatos com sua presença gloriosa, conquistando o respeito de todos. Enquanto eles estão ajoelhados diante dele, nosso garoto encara seu inimigo mortal olho no olho. O pensamento dele brincando com sua esposa morta-viva ainda o deixa furioso. Crono reprime a raiva com o desejo de focar no teste, ajoelhando-se perante o líder do clã e oferecendo seu respeito a Gilgran. O pai desprezível reconhece os sentimentos em relação a ele, mas segue o roteiro e explica a regra adicional de uma escolta morta-viva. Aparentemente, será designado um morto-vivo a cada um deles para acompanhá-los nesta missão. O objetivo é protegê-lo com suas vidas, como um treinamento de defesa para proteger seu Lorde. Acho que todos podemos adivinhar onde isso vai dar. Cada candidato está algemado a um monstro morto-vivo. Mas o detalhe é que Gilgran já cortou o suprimento de mana deles também. Em outras palavras, se eles caírem durante o teste, nunca mais serão ressuscitados, o que significa que protegê-los é obrigatório. Crono se depara à distância com seu morto-vivo designado, que, por sorte, não é sua esposa. Essa honra irritante vai para um de seus irmãos, que a chama de morta-viva nojenta. A essa altura, Crono está fervendo de raiva e consegue realmente entender que Gilgran pode estar fazendo essa merda de propósito. O cara é o rei de provocar raiva e o enfurece só pelo prazer do jogo. De qualquer forma, o chefe da família está curioso sobre o grupo deste ano provando sua força, enquanto Crono está morrendo de vontade de destruir esse teste e matar esse homem. O primeiro teste é de sobrevivência. Os candidatos são enviados para mostrar o que sabem fazer, enquanto ficam felizes em agradar o pai nesta missão. Crono está ansioso para chegar cada vez mais perto de Gilgran. É o único caminho que ele tem. Não importa o tipo de exame que ele coloque em seu caminho. Como o santo da espada, ele só se importa em vingar a morte de Hannah. Durante uma de suas conversas com Pele mais cedo, ela lhe disse que uma casa é definida por sua força. O treinamento nesta família começa no nascimento. Dizem as crianças para caçarem animais e feras, e, por fim, humanos. Algumas até abandonam seus próprios irmãos. Os únicos que sobrevivem são os mais cruéis. Mas para aqueles como ela, o destino é cruel. Ela esperava que o jovem mestre se lembrasse de suas palavras, mesmo que ele não se identifique com a experiência de forma alguma. Após seu silêncio, ele começou a expressar sua irritação, sobre como todos aqui apenas murmuram sobre força o tempo todo. Crono não vê valor nas tradições desta família, mas aprendeu que eles têm agido da mesma maneira por décadas. Ainda assim, a casa é tão importante a ponto de até os países vizinhos respeitarem seu poder. Esse fato na verdade confundiu nosso garoto um pouco, porque a família Gilgran não deveria ter mais influência além de uma casa marcial. Eles realmente não têm pelo que lutar ou proteger, mas são inflexíveis em pregar os valores da força.
Quanto mais ele aprende, mais mistérios envolvem os segredos de Gilgram e dos outros. Sua criada o aconselhou a seguir as tradições, porque se o próprio Gilgram não o reconhecer, ele será exilado. Ela só quer que ele fique aqui o máximo de tempo que puder. De volta ao presente, a morta-viva de Hannah é designada a esse loiro feio, que exige receber um morto-vivo diferente, especialmente porque está em um caso específico e continua o atrasando. No entanto, o examinador afirma que as decisões do Lorde deles não podem ser contestadas, especialmente porque as correntes também estão imbuídas com a própria magia de Gilgram, soltando-se apenas quando o morto-vivo morre. Ainda assim, o irmão acha um incômodo ter que lidar com um peso morto entre os outros. Curiosamente, Gilgram intervém e ordena que o garoto faça o que quiser, já que a condição do morto-vivo é irrelevante. Ele sugere que o menino saia de casa se for bancar o teimoso, fazendo o garoto retirar imediatamente o que disse e defender uma nova confiança para vencer. Já tendo ouvido o suficiente, o Lorde se vira e aconselha as crianças a darem o seu melhor. O comentário deixa o garoto fascinado como uma garotinha, mas então Crono rouba a atenção dirigindo-se diretamente ao pai. Ele tem algo a dizer, então Gilgram para ouvi-lo. O garoto compartilha que sem dúvida vai passar no exame, mas ele quer que o necromante o mantenha próximo ao seu lado. Gilgram não leva suas palavras muito a sério e desaparece de vista, explicando que isso depende inteiramente do tipo de força que o menino demonstrará. Depois que ele partiu, Crono ficou preso ao irmão irritante gritando com ele por não demonstrar respeito ao seu Lorde. Nosso garoto se dirige a ele com um tom ameaçador, enfatizando que, se ele ousar deixar um único arranhão tocar aquela morta-viva específica, fará questão de matá-lo com suas próprias mãos. Dizendo isso, ele se vira para sair, confundindo o loiro que não tem ideia do que está acontecendo. Em vez disso, o cara entende isso como algum tipo de desafio de rivalidade para não desistir. O cara está aqui agindo como um aspirante a protagonista, enquanto Crono não dá a mínima para aquele merdinha. O árbitro conclui as preparações e acredita que é hora de começarem o exame. A chama confiada pelo seu Lorde se acende e sinaliza o início, envolvendo cada candidato por completo. Em vez de queimá-los, ela atua na verdade como um meio de magia de transporte, fazendo-os desaparecer no ar. A criada fica preocupada enquanto Crono se vê na floresta repleta de feras mágicas. Ele e seu companheiro acorrentado devem sobreviver. Crono pode deduzir que os outros provavelmente também não estão muito longe dele. A jornada começa com ele investigando as áreas próximas, mas não encontra nem sinal de um candidato, o que o faz questionar se há algum tipo de supervisor. Curiosamente, uma mensagem é rabiscada no chão, servindo como um guia de regras para sobreviver por 3 dias na floresta enquanto protegem o morto-vivo. Lembrando-se da filosofia da família, Crono acha um tanto doentio ter que matar até seus próprios irmãos só para se sair bem neste exame. Por meio deste exame, ele pode descobrir a motivação da sede de poder sem limites de Gilgram. Nesse momento, um pássaro majestosamente titânico dá um rasante sobre ele. As feras mágicas não perderam tempo e apareceram logo de cara, o que lhe dá a vantagem de não precisar sair para procurá-las. O pássaro feio o tem como alvo, enquanto ele não teme nada por já ter morrido uma vez. Recusando-se a cometer os mesmos erros em sua segunda chance, Crono se esquiva do ataque, acreditando que esse será o caminho mais rápido para atingir seu objetivo, jurando passar neste exame como se... Saltando para longe do morto-vivo, ele corta o monstro sem esforço, fazendo suas partes desmembradas caírem no chão. A primeira luta já acabou, e sua experiência como santo da espada está vindo à tona. Quando ele acabou de derrotar um monstro, outro, desta vez um gorila de raios, avança para esmagá-lo sob o seu poder. O exame já está irritante com essa persistência avassaladora dos monstros. E, tendo sofrido 2 derrotas contra Gilgram, ele está a fim de cortar tudo em seu caminho como forma de aquecimento. A luta acontece fora de tela, embora ele se pergunte se isso é suficiente para passar ou se os supervisores estão verificando suas pontuações. De repente, Crono sente um ataque vindo do lado e imediatamente o bloqueia. O agressor é um brutamontes arrogante que elogia os reflexos de Sig, mesmo ele não possuindo mana. Crono não faz ideia de qual é o problema desse cara. O irmão assustador não quer lhe dar as boas-vindas, na esperança de abater primeiro qualquer fracote como Sig em seu caminho. A expressão de Crono é tipo, me poupe. Vem chupar minhas bolas. Todos esses palhaços continuam defendendo essa mesma merda de que força é tudo, e Crono já está farto disso, com a intenção de lhes mostrar como é o verdadeiro poder. Sem mana isso, sem mana aquilo. Crono está prestes a ensiná-los a lidar com essa derrota. A luta começa com esse babaca avançando para atacar, achando que vencerá se apenas começar primeiro. Ele até joga sujo, lançando um ataque furtivo usando seu braço protético. Nosso garoto fica impressionado com a audácia desse moleque. A bolsa semelhante a uma granada explode nele, mas em vez de morrer, Crono aguenta o golpe como se não fosse nada.
Na cena seguinte, meu mano passa zunindo pelo moleque, cortando seus tornozelos da maneira mais horrível imaginável, derrubando o marginal no chão. Lá atrás, ele havia criado uma imagem residual para enganar seu oponente. Graças à umidade da floresta, a ilusão teve um efeito mais profundo com o corpo de Sieg. O garoto não faz ideia do que ele está falando. Enquanto isso, Crono comenta que, em sua época, ele viu muitos caras exatamente como esse palhaço. Ele conseguia dizer apenas pelas pernas deles que tipo de ataque eles iriam usar. O mesmo vale para suas expressões. Ler esses trapaceiros como um livro aberto tornou-se seu passatempo. Meu chapa estilhaça seu braço protético por ousar subestimá-lo, nem que seja um pouco. No chão choramingando pela vida, o marginal arrogante tenta mirar um outro ataque furtivo, apenas para ser espancado uma segunda vez com Crono pisoteando suas mãos. Ele exige que esse idiota pare de se debater como um imbecil e realmente aprenda algo pelo menos uma vez. O mini Gilgami conclui internamente que focar nos mortos-vivos em vez do oponente é uma estratégia muito mais viável. Marginais como esse cara dependem desse tipo de tática. A ideia de Hana estar presa a outra pessoa ainda o incomoda, e então o parceiro decepa o braço do morto-vivo desse marginal, cortando a conexão e desqualificando imediatamente. O garoto vai ser exilado. Ele amaldiçoa seu destino, berrando insultos, enquanto Crono vai embora, recusando-se a cometer um único erro de agora em diante. Matar Gilgran tem prioridade máxima para ele, não importa o custo. Assistindo a essa batalha, um dos monitores observa o resultado. Ele está chocado de que este é o mesmo jovem mestre que não possuía mana anteriormente. O tipo de força que ele tem agora está em um patamar totalmente diferente. Vamos cortar para o lado de Hana, que está presa com o irmão covarde sendo atualmente caçado por um ogro gigachad. Este monstro de nível olímpico é na verdade um rank A, então não facilita muito a sobrevivência dele. O monstro percebe a presença dele atrás da rocha e corre para esmagá-lo imediatamente. O loiro escapa por um triz e começa a correr pela vida, sabendo que vai se fuder caso cometa um erro. Essa luta também está sendo observada pelo monitor, que sabe que é o fim. Gulika não será capaz de lidar com esse tipo de inimigo. A fera persegue sua presa em uma caçada implacável. Gulika está se esgotando só para correr rápido. Ele valoriza sua própria vida mais do que a ideia de ser exilado, então aposta na possibilidade de usar o morto-vivo como isca. Então as palavras assustadoras de Crono paralisam de medo, fazendo-o recusar sua abordagem anterior. Ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui. O que Crono quis dizer com suas palavras, o parceiro interpreta como uma espécie de convite para uma rivalidade. Gulika fica empolgado em aceitar o desafio, desejando mostrar apenas o melhor na frente de seu oponente. Em vez de fugir, ele para bruscamente, confrontando o monstro diretamente. Bem, isso não acaba muito bem porque o monstro faz tipo, vaza da minha frente, sua vadia, e dá um tapa nele como se fosse um inseto. Mesmo assim, o loiro não foge, mas colide diretamente contra ele, surpreendendo o monitor com seu ataque adicional. Apesar de seus esforços, o loiro sofre ferimentos graves a cada golpe. E para piorar, o monstro de Rankia está carregado de mana, erguendo-se sobre ele antes de acabar com sua vida. Este seria o fim para ele, mas nosso garoto tem uma resposta diferente e aterrissa como um super-herói, arrancando o braço do monstro com um corte limpo. Gulika e a fera não esperavam sua chegada, enquanto Crono brilha com uma linda cor de mana. Sua entrada repentina pode parecer um chamado salvador, mas nosso garoto está apenas irritado que o loiro falhou em sua missão. Ele fica feliz por ter chegado a tempo por conta da Hana, enfatizando que se Gulika realmente queria usar mana, então deveria ter reconhecido a diferença de força. Aliás, o loiro acha sinceramente que nosso garoto veio aqui para resgatar seu rival, salvando-o como uma princesa. Crono lhe ordena que comece a seguir suas instruções se quiser viver após essa batalha. O monstro ruge enquanto Gulika se faz de durão, declarando que ia bater o monstro sozinho de qualquer jeito. Nosso garoto está fixado em sua falecida esposa, que parece estar chorando. Uma pontada de dor dilacera seu interior. Seu desejo de salvá-la é imensurável. Nesse ponto, o loiro fica incomodado com o estranho relacionamento deles, imaginando se esse Siega que curte milfs e mamães cadáveres. Deixando isso de lado, Gilgra está de boa enquanto observa todo o exame usando seu globo, recusando-se a dar a mínima para os que caem por serem fracos. Seu assistente acha que pelo menos um ou dois sobreviverão ao exame. Seus olhos repousam sobre o monstro de rank A, as feras mágicas que nem deveriam habitar a floresta. O necromante sorri de alegria, confirmando que ele não deveria mesmo fazer parte do exame. Para ele, isso é apenas entretenimento, muito embora isso vá acabar se tornando um teste muito brutal para o grupo. Monstros de rank A e rank B são como a noite e o dia em seu poder. Nenhuma criança de 10 anos conseguiria superar esta criatura, especialmente quando este monstro específico possui uma habilidade especial.
Falando nessa habilidade, a criatura canaliza sua mana e regenera seu membro, no estilo Piccolo. É uma habilidade regenerativa insanamente veloz. Gulika logo desiste e quer fugir, ignorando os avisos de Crono. O monstro os vê como suas vítimas imediatas e ataca-os, mas Crono bloqueia o golpe por um triz, salvando suas vidas. Ele desvia a criatura, mas sua maior irritação é com este idiota desobedecendo ordens e sendo alvo por conta disso. O monstro de Rankia exibe uma segunda habilidade, desta vez liberando explosões poderosas de sua coluna. Crono se esquiva de todas, mas é muito irritante lidar com isso. Os espinhos que estão sendo disparados são lançados a uma velocidade imensa. O monstro não para por aí. Ele também mantém uma regeneração constante para acelerar o progresso. Levando em conta sua velocidade de regeneração, Crono avança para a ação, sabendo que seu pai está envolvido de alguma forma. Primeiro, ele decepa o braço apenas para ele crescer de novo mais uma vez. A situação não é nada boa, porque nesse ritmo, o monstro irá se regenerar infinitamente. Infelizmente, nosso garoto não consegue nem liberar metade de suas técnicas de Santo da Espada, porque tanto seu pai quanto os monitores estão de olho nele. Em outras palavras, suas opções são limitadas, e ele não pode usar sua melhor esgrima, apenas se esquivando, na melhor das hipóteses. Seu segredo sobre reencarnação não pode ser exposto. Crono teme que isso coloque Hana e seu principal objetivo em perigo. Ele encara a fera mágica de Rankia, sabendo que simplesmente não pode conter essa ameaça enquanto sua cabeça está vagando por aí. Ele se acalma como o Santo da Espada, enquanto Gulika fica perplexo em como esse fracassado perdedor conseguiu ficar tão forte. Nosso garoto não está com humor para brincar com ele e manda o loiro calar a boca. Empunhando sua espada, este homem libera ondas de mana, todas ostentando cores diferentes. O monitor fica em choque. E embora seja verdade que ele não possa revelar sua identidade, o parceiro também não quer morrer aqui e pretende usar a esgrima gluconiana para destruir o monstro com um único golpe. Munido dessa confiança, ele avança para a batalha com um ataque derradeiro. Enquanto Crono Gavis planeja usar a menos conhecida esgrima gluconiana, o mordomo de Gilgram fica completamente perplexo apenas ao ver o monstro diante de si. O mordomo jamais imaginaria, nem em seus sonhos mais loucos, que o Lorde enviaria uma fera mágica modificada de Rankia para o próprio exame. Ele compreende que o Lorde naturalmente tem expectativas muito altas em relação às crianças que carregam sua linhagem, mas a parte realmente preocupante é que eles ainda são apenas crianças de 10 anos que normalmente teriam parado de molhar as calças há pouco tempo. Enquanto ele continua a se afogar em preocupações, Crono, no corpo do pequeno Sig, salta repentinamente em direção ao monstro com a nítida intenção de obliterá-lo completamente. A fera mágica de Rankia desfere um poderoso ataque com flashes arroxeados, mas Crono recebe de frente com seu próprio golpe transbordando uma aura dourada. À medida que as duas forças aterrorizantes colidem violentamente, Gulika, assistindo a tudo de perto, mija nas calças de medo. Crono rapidamente vira a batalha a seu favor ao decepar os dois braços do monstro de forma limpa, cortando-os bem nos ombros e deixando também um corte profundo em sua virilha esquerda. No entanto, ele ainda falha em liquidar a fera, uma vez que a maior parte do seu foco foi direcionada para conter o ataque anterior de forma adequada. Gulika fica ainda mais assustado depois de perceber como o chão ao redor deles foi completamente dilacerado apenas por causa do embate. Como esperado, a fera mágica de Rankia regenera todos esses ferimentos quase instantaneamente e até faz crescer novamente ambos os membros decepados sem nenhum problema. Ao ver isso, Crono começa a ficar um pouco tenso, pois sua mana está se esgotando rapidamente. Ele entende que, se a luta continuar nesse ritmo, não conseguirá aguentar por muito mais tempo. Nesse momento, seu irmão inútil e arrogante, Gulika, aponta para um homem morto ali perto que foi pego pelos ataques anteriores. Ele se pergunta em voz alta quem poderia ser aquele homem. Crono aponta que ele deve ser o supervisor designado para observá-los de perto, e o coitado acabou morrendo no momento em que a besta atacou. Gulika diz que, para começo de conversa, nunca esperou que houvesse um supervisor os observando. Enquanto Crono olha para o morto, seus olhos de repente se fixam em um globo ocular de pupila de dragão que foi despedaçado, mas que ainda emite chamas azuis. Ele logo deduz que o pai deste corpo deve estar usando isso para ficar de olho na sua prole. Crono fica confiante disso porque não consegue mais sentir ninguém o observando. Isso imediatamente dá uma ideia ao nosso garoto, e ele finalmente se sente aliviado bastante para usar livremente a sua esgrima Kyutia. Ele fica sério porque quer terminar a batalha antes que outro supervisor seja enviado, correndo o risco de expor os seus segredos. Ao ver auras douradas e negras emanando dele, o irmão inútil pergunta a Sig o que exatamente ele planeja fazer. O nosso garoto o ignora completamente e logo começa com o primeiro estilo de lâmina da esgrima, conhecido como Vento do Falcão.
O ataque literalmente dispara cortes sombrios e fatia o monstro em vários pedaços de uma só vez. A esgrima Kyuutia possui 7 formas famosas, que dizem ter sido criadas pelo primeiro santo da espada do Império. Aparentemente, a origem desses estilos de espada lendários se deve ao fato de que cada um foi usado para bater uma de 7 bestas mágicas. Neste momento do mundo mágico, Chrono Gaviz é a única pessoa capaz de usar corretamente todas essas 7 formas. Conforme a história volta para a batalha, nosso garoto salta e usa o quarto estilo de lâmina, chamado Lâmina da Serpente. Porém, ele é forçado a pular para trás depois de, mais uma vez, não conseguir eliminar a besta por completo. Ele rende os dentes de frustração, percebendo que esse corpo pequeno e frágil simplesmente não consegue acompanhar os seus movimentos, e portanto, ele avança imediatamente para mais um estilo de espada. Enquanto pula para cima, ele literalmente arrasta a criatura morta-viva amarrada a ele para o alto. Ele então desaba com tudo usando o terceiro estilo de lâmina, conhecido como chifre de rinoceronte. Enquanto isso, Lord Gilgran usa seus poderes sombrios para tentar recuperar o cristal que vinha usando para monitorar os filhos, depois que este também foi despedaçado durante a batalha. O mordomo nota o sorriso dele e pergunta o que houve, mas o Lorde não diz nada em resposta. A essa altura, a besta mágica voltou mais uma vez ao seu estado original após regenerar todos os membros e órgãos que havia perdido. Ao vê-la se levantar novamente, Sig se prepara para outro ataque. Ele já desferiu vários golpes diretos, mas nenhum deles foi o bastante. E agora ele fica preocupado mais uma vez, pois sua mana está se esgotando em um ritmo alucinante. Ele então decide usar sua carta na manga e espera pacientemente pelo momento perfeito enquanto a besta mágica de Rank avança a toda velocidade contra ele. Gulika se esconde rapidamente atrás de uma pedra por precaução, pois não quer se envolver e acabar morrendo como o supervisor de antes. No momento em que a besta mágica pula perto o suficiente, nosso garoto libera o segundo estilo de lâmina da esgrima Kyuutia, conhecido como jaula do cão de briga. Ele prende o monstro dentro da jaula e usa a técnica para localizar o local exato do núcleo da besta, escondido em seu corpo. No instante em que descobre onde está, ele segue com outro corte limpo e desta vez divide o monstro em duas metades enquanto destrói o seu núcleo, finalmente matando-o de vez. Assim que o núcleo se parte, ele nota sinais de adulteração nele e imediatamente fica furioso ao perceber que Gilgran deve ser o responsável. Ao ver tudo isso, o irmão inútil, Gulika, mal consegue acreditar no que acabou de testemunhar com os próprios olhos. Ele nunca tinha visto alguém usar a esgrima de uma forma tão aterrorizante antes e de repente se dá conta de como a sua própria posição se tornou perigosa. No entanto, mesmo se recusando a perder para o irmão, o corpo de Sig já não consegue acompanhar a tensão esmagadora de usar tanto poder, e ele desaba no chão de dor. Ele luta para se manter firme, mas acaba falhando e desmaia por completo. No momento em que ele perde a consciência, Gulika corre na direção dele para checar se ainda está vivo. Ele sua frio enquanto encara o enorme monstro derrotado ali perto. Nesse momento, as memórias de quando sua mãe costumava lembrá-lo de que carregava uma grande responsabilidade como o filho da terceira esposa do Lorde começam a ressurgir em sua mente. Ela o havia alertado gentilmente de que nunca toleraria a desgraça de vê-lo acabar exilado. Ela disse que ele precisava fazer o que fosse necessário por esse objetivo, mesmo que isso significasse assassinar os seus próprios irmãos. Lembrando-se dessas palavras, o garoto sorri lentamente e as suas intenções se tornam dolorosamente óbvias. À medida que a cena muda, Crono se vê de pé em um campo gramado e de volta ao seu corpo original. Ele se pergunta onde exatamente ele está e como foi parar ali. Para começar, à sua frente, ele nota os mortos-vivos criados a partir dos cadáveres de seus ex-companheiros. Uma sensação estranha desperta dentro dele, e de repente ele grita na direção deles. Nesse momento, ele nota sua linda esposa, Hana, de pé atrás deles, com um sorriso no rosto. Ela começa a chorar enquanto se aproxima dele lentamente e segura gentilmente a sua cabeça entre as mãos. No entanto, no momento seguinte, ela se transforma novamente na zumbi morta-viva em que havia se tornado após ser convertida pelo Lord Gilgran, e sangue começa a pingar do seu corpo sobre o herói. Crono acorda de repente do pesadelo e vê a sua empregada, Bel, sentada ao seu lado. Bel fica cheia de alegria ao vê-lo finalmente acordado e corre rápido para perguntar como ele está se sentindo. O garoto se senta lentamente segurando a sua cabeça dolorida, enquanto Bel continua demonstrando preocupação e diz a ele para não se esforçar demais. Nosso garoto vai direto ao ponto e pergunta a ela exatamente por quanto tempo esteve inconsciente. Ela diz que já se passaram 2 dias desde que os exames terminaram e depois pergunta se ele realmente não se lembra de nada do que aconteceu. As lembranças do dia do exame de repente invadem a sua mente, e ele imediatamente fica preocupado com a sua esposa morta-viva.
Ele apressadamente pergunta à empregada sobre os mortos-vivos que foram usados durante os exames, e descobre que todos que passaram já voltaram para a propriedade junto com seus companheiros mortos-vivos. Ao ouvir isso, Crono rapidamente pergunta a Bel se o perdedor do Gulika também retornou em segurança. A empregada confirma que Gulika e mais outros 3 também conseguiram voltar. Ouvindo isso, nosso herói finalmente relaxa um pouco, pois presume que o garoto deve ter usado as suas conquistas para passar também. No entanto, ele não se importa muito com isso, desde que a sua morta-viva, Hana, esteja salvo. Nisso, a empregada dá a má notícia de que, embora o nosso garoto tenha voltado vivo, das 5 pessoas que retornaram, ele foi o único reprovado no exame. Crono se recusa a acreditar no que acabou de ouvir e imediatamente começa a protestar, apontando que abateu magnificamente uma besta mágica aprimorada sozinho. Depois de ouvir a reação dele, até mesmo Bel parece um pouco surpresa. Enquanto isso, os 4 garotos estão recebendo a prova de aprovação em forma de emblemas, e Gulika não poderia estar mais empolgado depois de fazer um truque sujo por debaixo dos panos. O mordomo chega para parabenizar a todos e admite o quão difícil o teste deste ano havia sido. Ele diz que está feliz em ver que 4 candidatos foram aprovados e tem certeza de que o Lorde também ficará satisfeito. Os garotos aprovados ficam ainda mais empolgados e começam a se gabar sobre como queriam ter derrotado ainda mais bestas. Depois disso, o mordomo concede aos 4 uma licença especial de 3 dias, a qual eles são instruídos a usar com sabedoria para se recuperarem e melhorarem as suas habilidades. Ao sair, o mordomo observa os garotos de perto em silêncio, pois sente que tem algo suspeito nisso. Ele então menciona que ouviu falar que Gulika derrotou um monstro de rank A e pergunta diretamente a ele sobre a verdade por trás disso. O irmão sem vergonha, Gulika, continua mantendo a sua pose de confiante, enquanto Helios, de cabelo verde, comenta que ele conseguiu até matar algo que já tinha assassinado o supervisor deles. Helios então acrescenta que também ouviu que Gulika salvou Sig, que estava sem mana, e o questiona com clara incredulidade sobre como ele conseguiu realizar algo assim. O inútil insiste que não vai revelar os seus movimentos tão facilmente, já que são todos rivais. Após o garoto de cabelo verde ir embora, Gulika fica suando frio, ainda tenso com tudo que realmente havia acontecido. A história então volta um pouco para o momento em que Sig tinha acabado de desmaiar. Depois de lembrar o que a sua mãe maléfica lhe disse, o irmão inútil se torna ganancioso e corta a conexão de morto-vivo de Sig, rompendo a corrente completamente. Ele então forja toda a história, alegando que foi ele quem caçou a besta de rank A e também salvou o próprio Sig. Mais tarde, quando o mordomo se encontra com o Lorde, ele expressa que ainda não consegue acreditar que Gulika realmente fez tudo aquilo. Ele acredita que, quando o supervisor morreu e o cristal quebrou, a mana que sentiu naquele momento com certeza pertencia a Sig, não a Gulika. Ele pergunta ao Lorde se há algo em sua mente. Mas quando o Lorde responde que não há nada, ele imediatamente se desculpa pela intromissão e recua. Lord Gilgram apenas sorri enquanto pensa que há algo misturado entre os seus filhos, e se sente empolgado para descobrir o que é. Enquanto isso, Gulika está caminhando ao redor da fonte, extremamente animado por receber elogios de sua mãe após mostrar o emblema que obteve. Ele sabe que Sig ficará furioso, mas decide se preocupar com isso depois. Nesse momento, ele ouve a sua mãe o chamando e acena de volta com alegria e entusiasmo. Porém, a sua empolgação é cortada bruscamente quando nosso garoto agarra a cabeça dele e o arremessa para longe com fúria, fazendo-se chocar contra a própria mãe e depois cair na água da fonte. Gulika não consegue entender o que acabou de acontecer e luta para se levantar enquanto pergunta o que está acontecendo. Lá ele vê o irmão Sig parado na sua frente todo enfaixado, perguntando sobre a história que ele andou contando a todos, claramente ansioso para ouvi-la também. Ao ver o seu irmão, Gulika percebe instantaneamente o quanto ele está ferrado, e mal consegue soltar um fraco não. Gulika hesita por um momento enquanto Bel e a sua mãe observam de longe, totalmente convencidas de que Sig perdeu a cabeça de vez. Nosso garoto o questiona mais uma vez e pergunta se ele tem alguma coisa a dizer em sua defesa. Sig então aponta que, de alguma forma, ele foi reprovado no exame, mesmo sendo o único que derrotou a besta mágica de rank A. Gulika nem tenta se defender, então Sig pressiona com mais força e diz que o perdedor roubou todo o crédito por sua conquista. Ele então avisa ao irmão lixo que a sua próxima resposta vai decidir se ele sairá dali vivo ou não, mas o idiota apenas se faz de desentendido e finge não fazer ideia do que Sig está falando. O loirinho insiste que Sig inventou tudo isso e alega que não há nenhuma prova por trás dessa acusação. Mas, antes que ele consiga terminar de falar, nosso garoto dá uma cabeçada direto no rosto de Gulika e o manda voando pela fonte como se fosse uma pedra quicando na água. Enquanto o loirinho agarra a própria cabeça em agonia, Sig se aproxima e declara que, se tivesse admitido a verdade, o idiota teria ganhado nada além de uma surra.
Mas, já que ele escolheu mentir, a morte de repente se tornou uma opção muito real. Gulika gagueja em pânico, mas Bel intervém rapidamente e diz ao jovem mestre para parar, pois matar um membro da família continua sendo estritamente proibido dentro das terras da propriedade. Nosso garoto claramente não gosta dessa nova restrição, mas o loirinho imediatamente começa a tagarelar de novo e argumenta que, como ele tem o distintivo de vitória, um perdedor sem distintivo não tem o direito de desafiá-lo, a menos que seja por meio de um duelo formal. Isso instantaneamente dá uma ideia a Sig. Então nosso garoto decide resolver tudo de forma adequada e acabar com o pirralho em um duelo rápido. O loirinho se desespera imediatamente e busca uma rota de fuga, mas Sig encurta a distância e diz que o duelo na verdade pouparia tempo, já que ele não precisaria mais aturar toda aquela falação inútil. Gulika afirma fracamente que se sente exausto, mas sua mãe o interrompe antes que ele possa continuar e o pressiona a aceitar o desafio. Ela diz com orgulho para ele mostrar sua verdadeira força e afirma que isso não deve ser problema para o filho que supostamente derrotou um monstro de classe A sem dificuldade. Antes que o loirinho possa se explicar, nosso garoto o agarra pelo colarinho e o afunda direto na fonte. Gulika tosse e engasga enquanto se debate, mas Sig pergunta calmamente se ele planeja aceitar o duelo agora. Ele até aponta como isso deveria ser fácil para alguém talentoso o suficiente para passar no exame. Gulika ainda recusa e diz que não vai aceitar. Então Sig o empurra para debaixo d'água de novo e começa a afogar o idiota até que o tolo finalmente cede. Sua mãe incentiva o pobre tolo a se levantar e lutar novamente, enquanto os outros irmãos observam de lado e começam a pensar que Sig realmente enlouqueceu desta vez. Bel encara a cena com horror e descrença. No entanto, no fundo, nosso herói também entende que encurralar um pirralho mimado como esse está muito abaixo da dignidade do antigo santo da espada de Kyutia. Porém, por outro lado, ele ainda precisa se aproximar do Lord Gilgram para descobrir o segredo por trás do poder aterrorizante do necromante, por fim, derrotá-lo de vez. Este continua sendo o único caminho que nosso herói acredita que pode seguir, pois, após a reencarnação, não há garantia de que ele terá outra oportunidade como essa novamente em toda a sua vida. Ele pergunta ao loirinho uma última vez qual será a sua decisão, e Gulika finalmente cede sob a pressão. Mas bem naquele momento, uma terceira presença os interrompe de repente, quando um irmão de cabelos verdes se aproxima e declara que já viu o suficiente. Ambos os lados se encaram em silêncio, e Sig percebe rapidamente que nem sequer sentiu o cara se aproximando para começo de conversa. Ele tenta se lembrar do nome do estranho, mas então Gulika de repente chama por Hélios. Nosso herói admite que não faz ideia do que o cara de cabelo verde realmente quer, embora também aponte que não consegue sentir nenhuma sede de sangue vindo dele. Sig então pergunta se o cabeça verde planeja bancar o mediador ali, mas o cara responde imediatamente que não tem um coração mole o suficiente para algo assim, dizendo que tem uma pergunta a fazer primeiro. Hélios pergunta a Sig se foi ele o responsável por derrubar a fera de Rankia dentro da floresta, e nosso garoto faz uma breve pausa antes de responder com outra pergunta, questionando se ele planeja dar um tapinha em suas costas caso isso seja verdade. Hélios entende na mesma hora o significado por trás da resposta e admite que, independentemente da verdade, ele nunca esperou que o inútil do loirinho ali matasse algo tão perigoso sozinho. Ele então exibe seu distintivo com orgulho e anuncia que também passou no exame com sucesso, então aceitaria de bom grado o desafio do herói a qualquer momento. Uma poderosa aura verde de repente envolve o cara e choca os dois irmãos na hora. Hélios repete mais uma vez que Sig deveria duelar com ele, pois, depois daquela desculpa patética de exame, suas habilidades de combate aparentemente já estão começando a acumular poeira. Nosso garoto responde com um sorriso de canto enquanto Gulika tenta desesperadamente avisá-lo de que Hélios está em um nível totalmente diferente e que ninguém pode realmente derrotá-lo. No entanto, nosso herói diz casualmente que não se importa com a força do cara, antes de liberar sua própria aura azul, e declara que também está começando a ficar entediado depois de lidar apenas com fracotes o tempo todo. Com medo por seu mestre, Bel tenta fazê-los parar, mas nosso herói diz para ela ficar de fora disso. Contudo, a empregada insiste, dizendo que estão cometendo um erro grave ao não escolherem um lugar adequado para o duelo. Caso contrário, ele não será reconhecido. Hélios finalmente olha para a empregada em reconhecimento. Enquanto isso, Sig fica irritado e se pergunta qual é o problema de lutar ali mesmo. O garoto de cabelo verde concorda com a empregada, dizendo que, se lutassem ali, os dois teriam sido expulsos. Isso irrita ainda mais nosso garoto, que imediatamente começa a falar mal de Gilgram. Ao ouvir essa resposta, Hélios fica furioso por alguém ousar falar do pai deles dessa forma. Ele diz a Sig que ele merece morrer 1 milhão de vezes. Algum tempo depois, todos se reúnem no pátio manchado de sangue. O garoto de cabelo verde começa a exibir seus poderes de mana enquanto nosso garoto entra como se fosse o dono do lugar.
Ele para olhar as decorações emo de caveiras espalhadas por ali, achando a ideia de aquilo ser uma arena formar uma piada completa. Del o chama, dizendo para não se esforçar demais. Ela revela que Hélios é um dos lutadores mais poderosos entre os irmãos, e todos aqueles que o enfrentaram tiveram mortes horríveis. Lord Gilgran reconheceu o potencial do garoto de cabelo verde desde cedo e até permitiu que ele se juntasse às missões de unidades intermediárias quando tinha apenas 8 anos. Em vez de ficar com medo, Sieg sorri, feliz por finalmente lutar contra alguém forte. A empregada então o interrompe de novo, dizendo que Hélios é conhecido como o ceifador da Rosa Branca. O cara é tão rápido que seus inimigos nem sequer têm tempo de gritar antes de morrerem. Ela diz para ele se cuidar, mas em vez disso, ele solta uma frase clichê, perguntando-se se Hélios vai ficar dançando por aí com uma rosa na boca. Bem naquele momento, algo enorme cai do céu e paredes gigantes de metal com espinhos cercam todo o pátio. Nosso garoto se pergunta o que diabos está acontecendo, mas logo dá um sorriso irônico, afirmando que o mordomo realmente não poupou esforços para esse duelo. Ficando impaciente, ele diz ao garoto de cabelo verde para parar de ficar aí parado e começar logo. Hélios caminha em sua direção, envolto em mana verde, e pergunta se Sieg está pronto para morrer. Nosso herói não se abala nem um pouco e, em vez disso, diz que se Hélios perder, ele vai começar a chamá-lo de idiota branco de agora em diante. Isso atinge o alvo em cheio, e o garoto de cabelo verde promete enterrá-lo a 7 palmos do chão. Enquanto isso, nas arquibancadas, os outros irmãos ficam completamente chocados com o fato de o fraco Sieg estar realmente desafiando Hélios. Há um certo movimento na sacada e o próprio chefão finalmente aparece. Isso choca completamente Hélios e a todos os outros que estão assistindo. O mordomo imediatamente manda todos calarem a boca, enquanto nosso garoto pensa consigo mesmo que Gilgran finalmente decidiu aparecer. Todas as pessoas caem de joelhos instantaneamente em sinal de respeito, exceto Sieg. No entanto, isso parece não incomodar nem um pouco o pai dele, que pede calmamente para os lutadores darem o seu melhor. Por dentro, nosso herói diz a si mesmo que este duelo é apenas um degrau para se aproximar da pessoa que assassinou sua esposa e expor todas as mentiras ocultas ao redor dele. O mordomo então pede para o Lorde sinalizar o início da partida, que em seguida levanta a mão. Um pequeno objeto brilhante surge de repente no meio da arena, revelando-se ser uma taça de vinho. Hélios encara a taça com concentração absoluta, enquanto nosso garoto continua sorrindo de forma confiante para ele, como se não estivesse levando a situação nada a sério. No momento em que a taça se estilhaça, o garoto de cabelo verde avança com força total. Nosso herói mal consegue bloquear o ataque com a própria lâmina. Mesmo assim, ele continua provocando Hélios dizendo que estava mirando no pescoço dele desde o começo e pergunta se ele está tentando impressionar o papai querido que assiste lá de cima. Contudo, o irmão não recua e ataca novamente sem perder um único segundo. Nosso herói o faz deslizar para trás mais uma vez, mas Hélios avança instantaneamente de novo, ainda mirando no pescoço. Sieg pergunta se o cara tem algum fetiche estranho por cortar pescoços ou algo do tipo, enquanto bloqueia mais um ataque. Enquanto isso, os outros irmãos ficam absolutamente pasmos, imaginando se aquele é mesmo o Sieg fraco que conheciam antes. Naquele momento, a arena de repente começa a brilhar em amarelo, e Hélios finalmente rebate dizendo que apenas queria calar aquela boca irritante de uma vez por todas. Os outros irmãos ficam ainda mais chocados, pois a cor amarela significa que a mana atingiu pelo menos o nível 4. O garoto de cabelo verde continua implacavelmente na ofensiva, enquanto Sieg só consegue desviar através da barragem de ataques. Um golpe finalmente acerta o alvo e faz nosso herói voar para trás pela arena. Porém, ele consegue parar pouco antes de ser empalado nos espinhos gigantes de metal. Ele pensa consigo mesmo que Hélios é extremamente habilidoso para alguém da sua idade, e o seu controle de mana também é excelente. Então, nosso garoto sorri de repente e começa a elevar seu poder como Goku virando Super Saiyajin, o que deixa todos de queixo caído. Nosso herói então pergunta ao seu irmão se aquele estilo de luta ainda vai aguentar contra outro usuário de mana de nível 4. Com isso, ele desafia Hélios mais uma vez, dizendo para o lixo da Rosa Branca se esforçar logo de uma vez. Todos os irmãos encaram a cena em choque completo, pois ninguém esperava que Sieg demonstrasse um poder tão esmagador de forma tão repentina. A batalha feroz continua se intensificando enquanto Lord Gilgran assiste a tudo em silêncio, com um leve sorriso de canto no rosto. Murmurando, o necromante sussurra para seus filhos mostrarem a ele o verdadeiro poder que continuam escondendo no fundo de si mesmos. Hélios fica completamente perplexo enquanto tenta entender como o suposto pirralho sem mana atinge de repente o nível 4 de mana do nada. Ele então questiona se nosso garoto também recebeu a bênção do Lord Gilgran em algum momento.
Essas palavras chamam imediatamente a atenção de Sieg, pois essa é uma informação totalmente nova para ele, então ele pergunta rapidamente o que exatamente essa bênção significa, afinal. Nosso herói pergunta em tom de brincadeira se Helios teve alguém rezando por ele todo esse tempo, mas o irmão de cabelo verde simplesmente confunde a resposta com silêncio. Ele imediatamente assume a pior conclusão possível e declara que se recusa a aceitar qualquer realidade em que alguém além dele mesmo receba reconhecimento de seu pai. Helios então ajusta sua postura enquanto a aura verde gira em torno de seu corpo e sua espada se transforma em uma arma retorcida coberta por vinhas espinhosas. Nosso herói zomba da arma chamando-a de um monte de tentáculos nojentos se contorcendo só para irritar o cara ainda mais, mas Helios rapidamente bate sua espada no chão e faz as vinhas espinhosas se espalharem loucamente em direção ao nosso garoto de todas as direções. Sieg mal consegue se esquivar da velocidade aterrorizante do ataque no último segundo. Bel o avisa rapidamente para ficar alerta enquanto ele manobra através dos emaranhados infinitos de vinhas que continuam a cercá-lo por todos os lados. Ele logo percebe que Helios molda sua aura cuidadosamente para ataques extremamente precisos, enquanto sua própria aura vaza imprudentemente por todo o campo de batalha sem controle. Nosso herói entende que queima sua aura rápido demais, como um amador que deixa todas as torneiras abertas ao mesmo tempo, então uma batalha prolongada o colocaria em uma grande desvantagem. Ele também lamenta o fato de não poder usar abertamente as técnicas de espada de Kyutia na frente de todos os Gilgrans, e finalmente, percebe que não deveria mais tratar essa luta de forma tão leviana. Ele avança direto pelas vinhas espinhosas antes de desencadear uma técnica que chega perigosamente perto das lendárias artes da espada de Kyutia. Sieg trata o movimento como uma aposta arriscada, mas no fundo ele se pergunta se pode recriar algo semelhante à técnica da gaiola do cão de briga apenas por instinto. Helios nota que os movimentos do herói ficam um pouco mais lentos e tenta imediatamente tirar proveito da brecha com outro ataque, mas nosso garoto consegue bloquear o golpe no momento final, bem a tempo. Conforme a poeira baixa lentamente pelo campo de batalha, Lord Gilgra assiste ao embate com decepção visível, o que instantaneamente faz com que Helios entre em pânico interno. O irmão de cabelo verde declara em alto e bom som que só ele merece o direito de receber a bênção do Lorde e que se recusa absolutamente a deixar alguém como Sieg roubar essa posição dele. Nosso garoto responde questionando genuinamente como alguém poderia se tornar tão absurdamente obcecado por um lunático como o Lord Gilgram para começo de conversa. Helios ruge e lança outro ataque brutal, declarando que esse golpe marcará o fim do herói de uma vez por todas, mas Sieg de repente entra em erupção com uma onda esmagadora de aura antes de bloquear o ataque de frente sem nenhum esforço. Naquele momento, ele se lembra de como sempre encarava as batalhas exatamente do mesmo jeito em sua vida passada como Chronogaius. Não importava o quanto as coisas ficassem difíceis, ele sempre forçava seu caminho através de cada obstáculo, e pequenos aborrecimentos nunca importavam para ele, desde que pudesse acertar um golpe decisivo com poder absoluto por trás. Um sorriso confiante se espalha pelo seu rosto antes que ele mande Helios voando para trás apenas com força bruta, enquanto tanto o irmão de cabelo verde quanto a multidão inteira encaram totalmente incrédulos a transformação finalmente se completar. Lord Gilgram sorri com interesse genuíno após testemunhar a forma final de um guerreiro completamente engolido por chamas de aura ardente, enquanto raios estalam descontroladamente ao redor de Sieg e praticamente transformam o cara num super saiyajin de mundo de fantasia a essa altura. A multidão continua assistindo em um silêncio atônito enquanto Sieg declara calmamente que ele pessoalmente vai podar até o último espinho das videiras patéticas de Helios antes que essa batalha finalmente chegue ao fim. Helios fica chocado com o aumento repentino de força de seu oponente. Nosso garoto avança direto com seu machado de mana, enquanto o moleque de cabelo verde mal consegue se esquivar do ataque, tropeçando para trás. A onda de choque do golpe continua viajando para frente e destrói completamente uma enorme seção da parede da arena. O público continua preso na descrença, se perguntando se esse é mesmo Sieg sem poderes de antes. Até Bel parece completamente atonita e se pergunta o que diabos aconteceu com seu jovem mestre. Helios olha para a destruição atrás dele e a chama de uma técnica extremamente pobre. Ele pergunta se nosso herói acabou de copiar sua habilidade de metamorfose. Sieg imediatamente diz para ele não se achar tanto e, em vez disso, o chama de erva daninha gigante. Isso irrita o moleque de cabelo verde instantaneamente, que diz que eles vão ver quem ainda estará rindo no final. Ele então avança na velocidade da luz, mas nosso garoto nem parece tenso enquanto se esquiva facilmente de ataque após ataque. Isso frustra Helios completamente, pois nenhum de seus golpes está acertando mais. Nosso herói continua provocando, dizendo que, assim como ervas daninhas, suas videiras continuam se espalhando por toda a parte, o que significa que ele terá que cortá-las pela raiz. Com isso, ele bate seu machado direto no chão, o que força Helios a recuar vários passos para trás.
O cara fica mais ofendido com a técnica de espada horrível sendo usada contra ele, mas de repente fica quieto ao olhar de relance para a varanda. Ele olha para seu pai e percebe que Gilgram nem está mais olhando para ele. Em vez disso, está focado inteiramente em Sieg. Isso devasta completamente o garoto de cabelo verde enquanto o medo lentamente começa a rastejar para dentro de seu coração. Helios começa a suar frio e se pergunta se vai ser abandonado. Seus olhos começam a marejar enquanto ele murmura repetidamente que isso não pode estar acontecendo. Lágrimas escorrem lentamente pelo seu rosto enquanto ele declara que ele deveria ser o filho especial, que ele é o único que Gilgram realmente precisa e a única pessoa digna o suficiente para ficar ao lado de seu pai. Nosso herói de repente fica sério ao notar a mudança em seu oponente. Os olhos de Helios lentamente ficam escuros como piche enquanto ele declara que somente ele ficará ao lado de seu pai para sempre. Isso pega Sieg de surpresa, já que uma energia sombria e agourenta de repente começa a jorrar do corpo de Helios. Nosso herói se pergunta o que diabos está acontecendo enquanto o moleque de cabelo verde continua balbuciando sobre ser o escolhido. Marcas roxas começam a se espalhar pelo corpo de Helios, e Sieg finalmente percebe que essa deve ser a bênção de que todos tanto falavam mais cedo. O garoto de cabelo verde grita o nome de seu pai antes de repente soltar um rugido alto. Com um sorriso louco se estendendo pelo rosto, Helios declara que vai matar Sieg bem aqui e agora. Ele imediatamente se lança para a frente e os dois chocam suas armas mais uma vez. Nosso herói consegue bloquear o golpe, mas desta vez, ele está genuinamente lutando para manter sua posição. Ele diz a si mesmo que essa quantidade de poder é completamente anormal para alguém como Helios. Primeiro, houve aquela besta mutante de Rankia durante o exame de admissão, e agora Gilgram, de alguma forma, está modificando humanos também. Enquanto isso, o necromante sorri baixinho ao assistir seus dois filhos lutarem um contra o outro com força total. Sieg chama Helios de patético e o provoca dizendo que ele está sendo tratado como um completo tolo. O moleque de cabelo verde nega instantaneamente a acusação e insiste que Gilgram valoriza mais do que qualquer outro. No entanto, nosso herói diz que isso não é nem um pouco verdade e que Helios poderia ter alcançado esse nível de força totalmente sozinho. Ele tinha talento para se tornar um espadachim adequado e honrado, mas, em vez disso, arruinou tudo ao se corromper com um poder falso. Isso finalmente faz o garoto de cabelo verde perder totalmente a cabeça, enquanto ele grita para Sieg calar a boca. Porém, nosso garoto lembra friamente que ele vai arrancar a rosa branca pela raiz junto com cada espinho preso a ela. Com essas palavras, Sieg de repente corta diretamente através de Helios, deixando a arena inteira em choque absoluto. Olhando para trás para o garoto de cabelo verde derrotado, nosso herói diz a ele para se consertar primeiro e depois tentar de novo, enquanto lentamente embainha sua espada. A multidão tem dificuldade para acreditar no que acabou de testemunhar depois que o chamado garoto sem mana sobrepujou completamente o prodígio Helios na frente de todos. Enquanto isso, o Lord Gilgram recebe uma visita do mordomo, que respeitosamente elogia o jovem Lorde por seu desempenho e serviço notáveis. Lord Gilgram se vira para olhar de relance para Sieg uma última vez, enquanto nosso herói pensa consigo mesmo que, da próxima vez que se encontrarem, ele com certeza vai abater o velho necromante de uma vez por todas. O Lorde acaba indo embora do Coliseu sem dizer mais nada, enquanto nosso garoto se aproxima lentamente do corpo do seu irmão caído em vez disso. Ele se abaixa ao lado de Helios e remove o distintivo de aprovação dele como prova de seu próprio mérito e vitória. Sieg vai embora enquanto Helios permanece desmaiado no chão, continuando a sangrar profusamente. O irmão derrotado sussurra fracamente o nome de seu pai, enquanto nosso herói se vira por um momento e diz a ele para viver sua própria vida em vez de perseguir a sombra de outra pessoa para sempre. Nesse momento, o mordomo se aproxima do vencedor mais uma vez e formalmente o parabeniza pela sua introdução nas fileiras inferiores, antes de adicionar que ele mesmo explicará todos os detalhes sobre seus futuros deveres mais tarde. O mordomo aconselha que ele se concentre na recuperação por enquanto, mas nosso herói diz casualmente para o velho cuidar da própria vida. No entanto, logo após essa resposta, outra onda de dor excruciante de repente atravessa seu corpo mais uma vez. Sieg rapidamente percebe que realmente não há como evitar o efeito colateral causado pelo consumo excessivo de mana, enquanto o mordomo observa em silêncio com o interesse afiado de lado. Nosso garoto finalmente perde as forças e desmaia para a frente, mas Bel o segura rapidamente em seus braços com orgulho visível e lhe dá as boas-vindas calorosamente, antes que o jovem mestre finalmente apague por completo. 3 dias após o duelo, durante uma tarde chuvosa e sombria, Sieg aparece dentro da enorme biblioteca, vasculhando incontáveis livros e manuscritos antigos na esperança de descobrir alguma pista sobre o segredo por trás do poder aterrorizante do Lord Gilgram. Ele aceita que, se realmente deseja expor o mistério em torno do necromante, precisará primeiro afiar suas próprias presas adequadamente.
Embora ele finalmente alcance a linha de partida depois de todo esse tempo, ele ainda não tem a menor ideia de para onde deve dar o primeiro passo a partir daqui. Enquanto nosso herói continua a vasculhar os arquivos, um grupo de encrenqueiros de repente se aproxima dele e zomba por ele estar sentado sozinho estudando como um nerd solitário. Sig pergunta a eles o que exatamente eles querem com ele. Então os caras explicam que ouviram dizer que ele, de alguma forma, aprendeu a usar mana e derrotou o Helios apenas por pura sorte. Um deles acrescenta com presunção que eles simplesmente vieram ver como é a cara do famoso garoto milagroso pessoalmente. Então nosso herói solta um suspiro cansado e comenta que uma luta de 3 contra 1 soa bem injusta, enquanto também se pergunta por que essa família continua a produzir tantos idiotas completos. O capanga cai na gargalhada e declara com orgulho que, se eles conseguirem derrotar o cara que bateu no Helios, a própria reputação deles vai subir instantaneamente. O grupo libera suas auras e grita para que Sig morra. Mas antes que qualquer um deles possa sequer dar um passo à frente direito, nosso garoto de repente avança contra eles em seu estado normal. Um soco brutal no estômago acerta instantaneamente e contorce o rosto do valentão com tanta força que o coitado provavelmente começa a ver seus ancestrais registrando uma queixa em tempo real. Um único golpe deixa todos eles ofegando desesperadamente por ar enquanto espuma escorre de suas bocas. No entanto, mesmo naquele estado miserável, eles ainda admitem que o cara é realmente absurdamente forte. Sig apenas reclama que eles são muito fracos para os seus padrões e diz que não tem tempo a perder com esse tipo de bobagem antes de se preparar mentalmente para a verdadeira batalha que ainda o aguarda. Ele manda os idiotas limparem a bagunça que causaram e adiciona casualmente que pode perdoá-los se eles realmente conseguirem fazer isso direito. Logo em seguida, Bell entra como um furacão na biblioteca e anuncia que esteve procurando o jovem mestre por toda parte. Sig imediatamente tenta dispensá-la por hábito, antes de se desculpar desajeitadamente um segundo depois, após o que Bell explica que o Lord Gilgran convocou oficialmente porque o Lorde deseja entregar um decreto pessoalmente. Ela insiste para que ele se dirija aos aposentos do Lorde imediatamente, o que capta instantaneamente toda a atenção do nosso herói. Sig acha que já esperou tempo suficiente por uma chance como essa, então caminha confiantemente em direção aos aposentos do Lord Gilgran, na esperança de finalmente se aproximar do velho necromante em pessoa. Chegando lá, ele descobre Gulika ao lado de vários outros irmãos que imediatamente começam a provocá-lo por chegar atrasado. Eles zombam, alegando que ele só entrou para as fileiras inferiores trapaceando, embora nosso herói nem se dê ao trabalho de responder às acusações infantis. Os irmãos reclamam que ele os está ignorando, mas Sig caminha casualmente passando direto por todos os 3, até que o terceiro irmão de repente chama sua atenção por algum motivo. Ele nota que algo parece estranhamente diferente no cara. Mas antes que ele possa pensar mais nisso, o mordomo chama seu nome e o elogia pelo excelente desempenho que ele demonstrou durante o duelo no outro dia. Sem perder nem mais um segundo, o mordomo anuncia que agora traz uma ordem direta do próprio Lord Gilgran, que Sig decide ouvir casualmente no momento. O decreto ordena que ele viaje 20 orians para o norte e defenda as ruínas de História pelos próximos 6 meses. Sig imediatamente contesta a decisão e questiona por que, depois de finalmente chegar às fileiras inferiores, ele ainda não tem a chance de servir diretamente ao lado de seu pai. O mordomo interrompe calmamente e explica que, embora tal privilégio possa eventualmente acontecer, essa missão ainda continua sendo extremamente importante. O sangue do herói imediatamente começa a ferver de raiva porque, para ele, essa missão não parece nada diferente de um exílio puro e simples para o meio do nada. Ele começa a pensar que todo o seu trabalho duro vai ser totalmente em vão se for embora agora, mas então o mordomo acrescenta de repente que um certo ritual vai acontecer nas ruínas de História depois que o período de 6 meses terminar. De acordo com ele, o ritual existe com o único propósito de tornar o poder já aterrorizante do Lord Gilgran ainda mais absoluto e inquebrável do que antes. Essa informação abala nosso herói profundamente na mesma hora, então o mordomo continua explicando que o próprio Lorde não aparecerá no campo de batalha por pelo menos 6 meses inteiros. Durante esse tempo, Sig recebe a responsabilidade de subjugar as bestas mágicas da região e eliminar todas as ameaças possíveis antes que o ritual comece. Antes que nosso herói possa reagir totalmente, o mordomo apresenta outra condição do Lord Gilgran e declara que, se Sig for bem sucedido nessa missão, ele será promovido para uma patente muito mais alta, mais próximo do próprio Lorde. Sig reflete sobre tudo em silêncio por um momento, enquanto o mordomo informa de que a unidade intermediária já chegou às ruínas antes do previsto, o que significa que ele deve ajudá-los imediatamente após a partida. Depois de avaliar cuidadosamente a situação e perceber que os termos não interferem em sua verdadeira missão, nosso herói finalmente toma uma decisão e aceita a tarefa sem mais resistência. Enquanto isso, a cena muda para uma carruagem abrindo caminho pelas terras gélidas.
o condutor para os cavalos e diz a seus passageiros que isso é o mais longe que ele pode ir. Belle salta da carruagem e instantaneamente fica animada com o quanto a temperatura está congelante. Sieg ajusta o casaco e pergunta por que diabos a empregada tinha que vir com ele até aqui. No entanto, ela se ofende e diz que é seu dever como empregada servir seu mestre até o fim. O condutor da carruagem então se despede e avisa aos dois que as ruínas de História estão logo à frente. Ele os avisa para tomarem cuidado enquanto Belle agradece alegremente pela carona. Olhando à frente para a paisagem nevada, ela imediatamente começa a se encantar com a neve, já que é a primeira vez que ela a vê na vida real. A empregada de repente fica preocupada porque sua respiração está virando fumaça e se pergunta se pegou alguma doença estranha. Enquanto isso, Sieg está mais focado nas ruínas, encarando os edifícios sinistros à distância que parecem alguma sede de vilão abandonada. Belle diz a ele que eles deveriam começar a se mover agora, enquanto a carruagem volta pelo caminho de onde veio. Depois disso, os dois continuam abrindo caminho pelas grossas camadas de neve, com Sieg liderando o caminho. Belle eventualmente para por um momento só para recuperar o fôlego. Nosso herói pergunta se ela está bem e começa a provocá-la, perguntando o que aconteceu com todo aquele entusiasmo de antes. Ela admite que não esperava que andar na neve fosse tão difícil. No entanto, Sieg diz a ela para controlar a respiração adequadamente. Caso contrário, seus pulmões serão danificados pelo frio. Avistando uma caverna à frente, nosso garoto decide encerrar o dia e descansar lá à noite. Algum tempo depois, Belle senta em frente a uma grande fogueira, se descongelando como um frango tirado direto do freezer. Nosso herói avisa que a mãe natureza é absolutamente implacável, então ela nunca deve baixar a guarda aqui fora. A empregada de repente fica desconfiada e aponta que esta tecnicamente deveria ser a primeira vez de Sieg na neve também. Ele finge que sim, enquanto por dentro, ele se lembra que está na verdade a sua 12ª vez. Ele então começa a revistar as malas de Belle e se surpreende ao perceber que elas estão quase totalmente cheias com as roupas dele. Belle imediatamente fica nervosa, mas Sieg a interrompe antes que ela possa explicar qualquer coisa, jogando uma de suas jaquetas no rosto dela. Ele a tranquiliza dizendo que está perfeitamente bem, em vez disso, diz a ela para se manter aquecida e dormir um pouco, pois eles começarão a caminhar novamente de manhã cedo. Belle começa a rir como uma garotinha e abraça a jaqueta perto do rosto. Enquanto isso, bem longe à distância, várias figuras encapuzadas desconhecidas observam silenciosamente nosso herói das sombras. A empregada continua dormindo profundamente dentro de seu saco de dormir, enquanto Sieg vigia silenciosamente perto da entrada da caverna. Belle ainda não sabe, mas este deserto congelado está cheio de feras mágicas perigosas, além do infame clã Gruzik. O clã consiste inteiramente de lutadores implacáveis que consideram esse inferno de gelo seu lar. Eles geralmente estão envolvidos no comércio ilegal de armas, além dos negócios habituais de sequestro e tráfico. Sua reputação selvagem os tornou infames em todo o submundo, e Sieg nunca esqueceu as máscaras horríveis que aqueles lunáticos sempre usavam. Ele se lembra de que sua missão atual era supostamente eliminar feras perigosas e outros elementos hostis na região. De repente, finalmente faz sentido na cabeça dele o que a descrição daquela missão realmente significava. Voltando à realidade, nosso herói fica instantaneamente alerta depois de notar um movimento à distância. Ele percebe um objeto brilhante piscando ao longe e mal se esquiva da flecha que teria arrancado sua cabeça. Estudando-a com cuidado, ele percebe que é uma flecha infundida com mana, o que imediatamente descarta feras mágicas como os agressores. Enrolando sua capa firmemente ao redor de si, ele corre para fora assim que mais flechas começam a chover em sua direção. Sieg usa a capa como um escudo enquanto as figuras à distância lentamente começam a se aproximar ao redor da caverna. Ele rapidamente percebe que esse grupo consiste em lutadores experientes, julgando por quão coordenados são seus ataques. No entanto, nada disso o abala nem um pouco enquanto ele agarra sua espada e ataca direto na direção deles. Usando sua habilidade de raio, nosso garoto destrói os agressores um após o outro antes de finalmente parar bem perto do último sobrevivente. O cara encapuzado começa a suar enquanto encara a espada apontada diretamente para sua garganta. Ele se rende instantaneamente, mas Sieg ainda se recusa a baixar a guarda. Nosso herói adivinha que eles não são membros do clã Gruzik, já que nenhum deles está usando aquelas máscaras assustadoras e exige uma explicação imediatamente. O cara aterrorizado sorri nervosamente antes de revelar lentamente o emblema em seu peito. Ele explica rapidamente que na verdade é da mesma unidade que Sieg e afirma que tudo isso foi apenas um trote amigável para o novo recruta. Isso pega nosso garoto desprevenido. Só então, uma voz de repente chama de trás dele, impressionada que o cara novo não seja um fracote completamente inútil. A voz pertence a uma mulher de cabelo azul seminua montada em um cavalo negro.
Ela pede desculpas pela recepção rude de seus subordinados e se apresenta como Capitã Perrier, a nova capitã e dona de Sieg. Ouvindo a mulher Seminole insultar dessa forma, ele já não gosta dela desde o início. A capitã zomba dele novamente e ordena que ele se lembre de que seu lugar de direito é na sarjeta. Quando ele a chama de arrogante, ela zomba do fato de seu precioso irmãozinho ter perdido para um vagabundo desses. Sieg se surpreende quando ela revela que é a irmã mais velha de Helios. Ele tenta provocá-la dizendo que ela veio em busca de vingança, mas a capitã deixa claro que não dá a mínima para a derrota de seu irmão caçula. Ela segue o lema da família Gilgrand de que poder é justiça e fraqueza é um pecado. Após a discussão acalorada, eles vão buscar Belle. No momento em que sua empregada vê dois estranhos abaixados sobre ela enquanto ela dorme, ela quase tem um treco. O lacaio da Lady Perrier informa de que o idiota realmente trouxe sua empregada em uma missão. Nosso garoto jura que ela forçou sua ida, enquanto Belle está confusa sobre o motivo da Lady Perrier estar aqui no meio do nada. De qualquer forma, os dois a acompanham de volta em direção às ruínas de História. No caminho, Belle pergunta o que aconteceu enquanto ela estava dormindo. Então ele explica que essa capitã de nível intermediário aparentemente estava procurando por ele para arrastá-lo até as ruínas. Curiosa, Belle pergunta à exibicionista se ela não está congelando enquanto mal veste alguma roupa. Bem nesse momento, tanto a capitã quanto Sieg de repente sentem algo se aproximando. Do nada, o chão abaixo deles racha e divide o grupo em dois lados. De lá surge uma enorme serpente de escamas escuras com mandíbulas grandes o suficiente para engolir toda a família Gilgrand em uma única mordida. O queixo de Belle cai no chão enquanto nosso garoto instantaneamente muda para o modo de combate. Interessada em ver as habilidades do cara que humilhou seu irmão, a capitã presunçosamente diz a ele para mostrar o que sabe fazer. Nada impressionado, ele pergunta por que diabos ele deveria ouvir alguma vagabunda semi-vestida. Ela o lembra de que é a sua superiora na unidade e quem decide se ele fica ou é expulso. Nosso protagonista não tem escolha a não ser lutar enquanto a cobra de escamas escuras rasteja em direção a eles. Ele diz a ela para manter os olhos abertos, porque ele está prestes a dar um show. A serpente de escamas escuras se vira para ele novamente e ataca por baixo com sua cauda mirando direto nele. Sieg se esforça para encontrar uma abertura. Também não ajuda que a capitã fique provocando ele, o chamando de cão que ladra e não morde. Irritado com a tagarelice incessante dela, ele grita para ela sentar e aprender alguma coisa. Ficando bem de frente para a serpente, ele saca a sua espada e ataca de frente. Com uma manobra suave, seu golpe corta o corpo enorme da criatura, e ele sorri orgulhosamente com o que parece ser uma vitória fácil. No entanto, esse sorriso desaparece quando ele percebe que não deixou nenhum arranhão nas escamas. A capitã informa que a armadura da serpente de escamas escuras é mais dura que titânio. Seus golpezinhos de espada não são nem de longe fortes o suficiente para cortá-la direito. Então agora ela quer ver o que o fracote falastrão planeja fazer em seguida. Depois de agradecê-la pela lição completamente inútil, nosso garoto muda de estratégia. Com a mana aprimorando tanto seu corpo quanto sua espada, ele avança contra a cobra entupida de esteroides mais uma vez. A capitã fica sem palavras em choque quando vê com que densidade ele consegue concentrar a sua mana. Apenas um espadachim avançado consegue comprimi-la tanto para obter um poder massivo com consumo mínimo. Ela sorri ao perceber que ele não recebeu o título de sessão especial à toa. Em questão de momentos, Sieg corta com precisão vários pontos onde as escamas da serpente são mais finas. Mesmo assim, ainda lhe falta a força bruta necessária para causar danos letais e dominá-la. Ela observa manter a calma enquanto provoca a serpente quase cega e a atrai diretamente para a posição dela. Tanto impressionada quanto irritada com a sua estratégia descarada, ela se prepara para lutar. Os dois saltam para o lado enquanto a serpente avança, e a Lady Perrier crava a sua lança fundo no corpo dela. Com um sorriso atrevido, nosso garoto agradece a ela pela ajuda conveniente. Depois disso, ele libera sua aura e transforma sua espada em um machado para dar o golpe final. A pobre serpente solta um grito de morte quando o machado dele decapita brutalmente o seu corpo de escamas grossas como manteiga sob uma faca quente. Após a batalha, Belle corre na direção dele preocupada se ele está machucado. Ele diz a ela que a única perda foi o seu casaco, então ainda bem que ela trouxe roupas extras com ela. Por outro lado, a Lady Perrier admite relutantemente que ele não é totalmente inútil, afinal. Nosso garoto se vira para ela com um sorriso presunçoso e diz para Tsundere apenas admitir que está impressionada com as suas habilidades impecáveis. A capitã, pobre demais para comprar roupas, responde que ele deve apenas segui-la em silêncio e conhecer o esquadrão dela. Ela planeja plenamente fazê-lo trabalhar como um trabalhador mal pago de uma fábrica clandestina. Nosso santo da espada tem um flashback de uma memória antiga. Hannah percebeu que ele não estava agindo como de costume e perguntou o que o estava incomodando. O cara admitiu estar triste porque a respiração dele não estava formando nuvenzinhas fofas no ar frio.
Ele também comenta que é estranho ainda estar tão frio mesmo depois que a nevasca parou. Hannah apontou o fato óbvio de que eles estavam no topo da montanha mais alta do continente. Ela exibiu seu conhecimento com orgulho, explicando que o ar no alto das montanhas é seco demais para a respiração dele formar névoa. Esse conhecimento impressionou o cérebro de homem das cavernas dele, então ele a elogiou. Mas ela respondeu humildemente que lê muitos livros. O ego dele é despedaçado quando ela diz que esses livros estavam literalmente dentro do escritório dele. Recusando-se a deixar seu ego sofrer dano fatal, ele afirmou ser o especialista em combate e que deixava toda a parte nerd para ela. Sua esposa simplesmente sorriu e respondeu que o conhecimento às vezes pode ser mais afiado do que qualquer espada. A última coisa em sua memória é o sorriso caloroso e amoroso dela. De volta ao presente, todos no esquadrão estão mais quietos do que antes. Del acha estranho e pergunta se há um motivo para aquele silêncio sombrio. Ele se vira para ela e a lembra sem rodeios que eles não estão exatamente fazendo um piquenique na tundra. Del ressalta que o silêncio faz o tempo parecer passar mais devagar. Ela também sente que está mais frio do que ontem, e sua respiração finalmente está formando nuvenzinhas fofas. Lembrando-se da explicação de Hannah, ele a ensina que o ar mais frio está fazendo o calor escapar mais rápido para o céu. Isso ainda não significa que o próprio tempo desacelera neste bioma mortal. Del acaba ficando ao mesmo tempo fascinada e aterrorizada com aquele ambiente nevado. De repente, ela pergunta desde quando ele se tornou tão estranhamente culto sobre as coisas da Terra. Enquanto revive suas memórias, Sieg deixa escapar sem querer o nome de Hannah e diz que ela costumava ensiná-lo sobre essas coisas. Quando Bel pergunta quem é Hannah, ele percebe que pisou na bola. Cansada da tagarelice de Bel, a senhorita Perrier a interrompe e diz para discutir algo que seja realmente útil. Ela pergunta a Bel o que ela sabe sobre o clã Gruzik, e Bel explica que ouviu dizer que são um sindicato clandestino implacável que comanda operações ilegais em todas as nações. A capitã revela que essas montanhas nevadas eram o território do clã Gruzik há muito tempo, então há uma grande chance de estarem sendo vigiados agora mesmo. Bel começa a tremer com a ideia, pois também ouviu rumores de que o clã trafica mulheres e crianças. Confiante em si mesma, a senhora capitã acredita que eles não serão alvos. Acontece que o clã está atualmente atrás de um tesouro secreto escondido no Rio das Cobras, a espada de Cronogaius. Ouvir esse nome imediatamente acende um sinal de alerta na cabeça de Sieg. Dizia-se que a espada gêmea da lâmina do Santo da Espada havia sido perdida no rio durante a Grande Guerra. Bel acha o nome estranhamente familiar, então a capitã confirma que ela pertencia ao Santo da Espada que o Lorde deles, Gilgran, derrotou. Seu poderoso Lorde eliminou tanto o Santo da Espada do Império que o tinha quanto o sábio do Reino Mágico de sua lista de mortes durante a guerra. Ela admite que adoraria colocar suas mãozinhas gananciosas em um tesouro famoso o suficiente para parar nos livros de história, se conseguirem encontrá-lo. É exatamente por isso que ela não deixará o clã Gruzik roubá-lo primeiro. Ouvir isso deixa Sieg tão irritado que seu punho cerrado atravessa seu cantil de água com um soco. A capitã comenta casualmente que adoraria ver com os próprios olhos quão forte aquele Santo da Espada realmente era. O senhor Cavaleiro Careca revela que já passaram um ano inteiro procurando pela arma lendária. Infelizmente, a única pista que encontraram foi um enigma enigmático sobre sua localização. Por causa disso, o cara diz que apostaria seu bigode peludo que a lâmina de conto de fadas não está ali. Sieg, no entanto, pensa muito diferente. Ele finalmente percebe que a sensação estranha que o seguiu por toda a jornada estava conectada à espada gêmea da sua original. Ele já aprimorou seu controle de mana e movimentos dentro deste novo corpo. A única coisa que ainda o impede de avançar agora é uma arma capaz de suportar seu poder de forma adequada. No fundo, ele jura que nunca deixará ninguém colocar as patas naquela espada se eles realmente a encontrarem. Logo depois, o cavalo da senhora capitã de repente para no meio do caminho. Os olhos de todos se fixam na figura estranha em pé sozinha no meio do nada. Depois de olhar mais de perto, a senhorita Perrier imediatamente reconhece quem é a figura mascarada. Bel entra em pânico achando que é o monstro que bateu na avó dela. Nosso jovem mestre ordena que ela relaxe. Parece que o clã Gruzik veio pessoalmente lhes dar as boas-vindas calorosas. Sem se intimidar e enfrentar o esquadrão inteiro, o guerreiro mascarado abre um largo sorriso. Em questão de segundos, mais e mais lutadores mascarados surgem de trás dele. Depois que eles cercam o esquadrão completamente, Bel surta achando que estão perdidos. Com um olhar penetrante escondido atrás de sua máscara, o líder guerreiro ordena que nosso garoto diga seu nome. Sieg acha muita graça de ver aqueles insetos agindo como se fossem donos da montanha. Com uma voz alta e dominadora, ele orgulhosamente declara que seu nome é Sieg Proud. Arrogante como sempre, ele ordena ao líder deles que cuspa tudo o que sabe sobre a montante do Santo da Espada. Caso contrário, ele será o próximo a ir para o abate. Nada impressionado com a atitude dele,
O guerreiro examina com um olhar afiado. Então, do nada, ele dá meia volta e vai embora casualmente. Nosso garoto grita que fugir é trapaça, mas o guerreiro foge sem dar a mínima. A senhorita Perrier diz para ele parar de gastar fôlego com Zés Ninguém. Sua atenção está fixa nas verdadeiras ameaças que já parecem prontas para despedaçá-los. Os Gruzik estão sedentos por sangue, e eles claramente não têm intenção de deixar sobreviventes. Em segundos, eles cercam o grupo inteiro sem deixar uma única brecha para escaparem. Vendo esse nível de coordenação tática, Sid fica genuinamente impressionado. Bel se pergunta nervosamente se seu jovem mestre vai mesmo sair vivo dessa vez, mas o cavaleiro careca diz para ela recuar e se preocupar consigo mesma primeiro. No momento em que a senhora capitã ordena ao esquadrão que mostre do que são capazes, os homens se inflamam instantaneamente. Ao vê-la envolvida por uma aura vermelha flamejante, Sid percebe que ela realmente faz jus ao título de capitã de patente intermediária. Logo depois disso, uma luta brutal até a morte explode pelo campo de batalha. Um dos arqueiros Gruzik tenta atirar uma flecha sorrateira na capitã, mas a mulher a rebate casualmente com sua espada como se estivesse esmagando um mosquito. Ao vê-la passar por cima de tudo que jogam contra ela, até mesmo os Gruzik começam a se perguntar se ela é humana. Nosso garoto a estuda atentamente durante a batalha e percebe que o controle de mana dela está muito acima do de Helios. Derrotá-la definitivamente não seria fácil, a menos que ele já conhecesse o estilo de luta dela de antemão. O cavaleiro careca ri com orgulho enquanto elogia a capitã. O desempenho dela nunca deixa de corresponder à sua reputação de princesa de guerra da bala de lança. O esquadrão de gados da capitã começa a torcer por ela. A torcida deles só a anima ainda mais e a transforma em uma ameaça maior. Essa gadice deles distrai Sig tanto que ele não vê um guerreiro Gruzik atacando. Antes que o cara consiga acertar o golpe, a capitã afunda o crânio do pobre coitado com um chute brutal de suas botas. Os esquisitos por aí provavelmente estão com inveja daquele cara agora. De pé em cima do guerreiro Gruzik, ela ordena aos outros que parem de encarar e movam seus traseiros preguiçosos. Caso contrário, ela ameaça enfiar a lança onde o sol não bate e colocar fogo. Enquanto alguns caras ficariam emocionados com isso, Sig não quer fazer parte disso e decide que é hora de se exibir. Ele concentra sua mana em um manto espesso ao redor do próprio corpo, deixando Perrier surpresa por ele conseguir usar a mesma habilidade que ela. Sua agilidade se torna tão absurda que um simples salto lança para frente como uma bala. O impulso por trás do ataque dele manda o pobre guerreiro Gruzik voando como um pino de boliche. O que a senhora capitã acha ainda mais impressionante é o controle perfeito e a precisão exata por trás daquilo. Após exibir a técnica dela bem na sua frente, se ele diz com presunção que gostou, então planeja pegá-la emprestada por um tempo. O cavaleiro careca passa a respeitá-lo, enquanto os outros soldados quase perdem a cabeça ao ver outro cara copiar o movimento característico da capitã após apenas um olhar. Assim que a capitã começa a ficar irritada com isso, seus homens entram em pânico de repente. Outro esquadrão enorme de pelo menos 30 guerreiros corre em direção a eles a toda velocidade, confirmando que o grupo anterior era apenas uma equipe de reconhecimento. Percebendo que as coisas estão ficando feias, nosso garoto recomenda uma retirada tática. Mas a capitã com cérebro de músculos o chama de mole porque o lado deles ainda não perdeu um único soldado. Ele lembra a cabeça de vento que a missão deles nunca foi lutar contra os Gruzik. Em primeiro lugar, ele só veio aqui para rastrear uma pista sobre sua montante. Ainda na esperança de que suas palavras de alguma forma alcancem aquele crânio mais duro que ela, ele avisa que estarão jogando vidas fora por nada. Em resposta, a capitã lança um olhar frio e o acusa de esconder seu verdadeiro potencial. Pego de surpresa pela acusação repentina, ele fica sem palavras. Perrier continua explicando que copiar a técnica dela exige um nível de controle de mana de um especialista. Mesmo depois de vê-la usar centenas de vezes, nem mesmo seus melhores homens conseguiram imitá-la direito. Ainda assim, de alguma forma, se ele conseguiu na primeira tentativa. Seu controle de mana e movimentos também são muito mais eficientes para sua idade. Então ela zomba dele dizendo que seus instintos de sobrevivência são surpreendentemente fracos para alguém com tanta habilidade. Sig fica irritado com essa análise dolorosamente precisa, mas agora não é o momento para discutir. De repente, a capitã fica séria e diz que lidará com ele depois. Por enquanto, ele pode relaxar e aproveitar o show enquanto ela aniquila o inimigo. Confuso com o que ela quis dizer, ele a encara perplexo enquanto uma aura monstruosa, muito mais forte do que antes, explode dela. Sir Bald Knight entra em pânico achando que ela vai passar ainda mais dos limites. Ainda tentando processar o que está acontecendo, Sig pergunta àquela louca que golpe insano ela está prestes a usar, mas Sir Bald Knight diz aos dois que precisam dar o fora dali imediatamente. Com isso, Lady Perrier salta alto no céu e despenca com tudo em direção ao chão.
Todos os guerreiros Gruzik perdem a cabeça quando ela desce sobre eles como um meteoro, pronta para esmagá-los contra o gelo. Por um breve momento, Sid fica impressionado com o poder absurdo dela, mas percebe que o gelo sob seu pé repentinamente racha. É nesse momento que ele percebe que ela fez besteira. Ele grita para a mulher parar, porque o chão abaixo deles não passa de gelo fino. Infelizmente, a capitã não consegue ouvi-lo por causa do seu épico ataque supremo chamado Martelo da Lança do Trovão. Os guerreiros Gruzik são arremessados para longe como bonecos de pano. Enquanto isso, Lady Perrier sorri com orgulho, exibindo a força aterrorizante da orgulhosa família. De repente, a expressão dela muda quando a terra abaixo começa a tremer violentamente. Nosso garoto grita que o chão abaixo deles está prestes a desmoronar. Bem quando o aviso dele chega aos ouvidos dela, uma fenda gigantesca rasga o chão congelado debaixo de todos. A capitã, enquanto cai, deduz que é apenas um terremoto, mas Sid percebe instantaneamente que não é um tremor comum. É um abismo gigantesco se abrindo abaixo deles. Sir Bald Knight segura Belle bem antes que ela corra atrás de seu mestre. Sem nada por perto para se segurar, os dois despencam direto para a gigantesca rachadura de gelo. Confusos e horrorizados, todos lá em cima se perguntam o que acontecerá com a capitã e o jovem mestre após caírem de uma altura tão absurda. Até o Gojo iria para o saco se caísse num buraco tão fundo que não dá nem para ver o fundo. Ainda caindo pela enorme rachadura de gelo, nosso garoto chama Perrier de descerebrada. O tamanho do busto dela é maior que o seu QI, se ela não pensou que isso aconteceria após usar uma habilidade tão destrutiva. A capitã selvagem rebate dizendo que foi a melhor escolha possível. Os dois continuam se xingando até que finalmente percebem que o fundo está próximo. Sid sente um estranho feixe de luz fluindo em direção à imensa caverna. A capitã Perrier diz ao nosso garoto para parar de se distrair com a luz brilhante e se concentrar na aterrissagem, a menos que ele queira morrer com o dano da queda. Então, os dois liberam sua força máxima contra o fundo da fenda para quebrar o impacto. Após o sucesso da aterrissagem explosiva, Sieg diz que finalmente entende melhor a personalidade dela e afirma que ela é ainda mais máscula do que o seu irmão. A capitã Perrier responde instantaneamente que ela não é o problema. Os homens de hoje em dia é que choramingam demais. Deixando isso de lado, os dois não têm a menor ideia de como escalar para fora da rachadura de gelo, então ela sugere que simplesmente escolham uma direção e continuem andando. No melhor dos casos, eles podem encontrar um caminho que leve até a base da montanha. Já cansada de andar por ali com ele, ela diz que devem se separar e sinalizar um ao outro se algum dos dois encontrar algo útil. Sig concorda, mas avisa a mulher para se acalmar e tentar não causar outra avalanche com seus sinais. Depois disso, ele explora as cavernas de gelo repletas de uma arquitetura estranha. Quanto mais avança, mais ele percebe algo estranho. O gelo cobrindo as paredes é duro demais para ser gelo normal. Parece mais com obsidiana, já que ele nem consegue arranhá-lo sem encantar sua espada com mana. Ele também acha estranho que o rio sinuoso pareça se estender para sempre. As palavras da capitã Perrier sobre o tesouro escondido no rio Seramontante do Santo da Espada passam por sua mente. Bem quando ele pensa no objetivo do clã Gruzik, uma lâmina de gelo surge de repente perto de seu pescoço. Incapaz de sentir o guerreiro Gruzik até o último segundo, ele elogia os guerreiros do clã, que nunca falham em impressioná-lo com suas habilidades absurdas. Surpreso ao ouvir um pirralho dizer isso, o homem exige sua identidade. Enquanto isso, Sid rapidamente reconhece o guerreiro com suas habilidades de dedução nível Sherlock. Ele fazia parte do grupo que enfrentou mais cedo. Nosso garoto orgulhosamente se apresenta como Sid e exige de forma ousada que o Gruzik entregue a informação que ele quer. Parecendo ofendido com a sua audácia, o guerreiro aproxima a sua lâmina ainda mais da garganta de Sid. Sua esgrima no estilo água deixa para trás apenas uma névoa arrepiante ao seu redor. O guerreiro Gruzik informa friamente que seu povo despreza a imunda linhagem orgulhosa. Eles foram os responsáveis por pisotear a honra de seu clã. Não se importando com o pequeno corte em sua bochecha, Sieg pergunta que honra eles ainda têm, já que o cara fugiu no instante em que seus companheiros foram destruídos. Irritado com a atitude presunçosa, o guerreiro deixa claro que odeia aquele olhar arrogante nos olhos de Sieg. Ele presume que a linhagem de Gilgran também esteja procurando pela espada lendária. Isso significa que até mesmo a arma do Santo da Espada é perigosa demais para ser deixada por aí. Completamente confuso, Sieg pergunta que absurdo o cara está balbuciando agora. O guerreiro perde a paciência e supõe que ele esteja apenas se fazendo de bobo. Ele declara que um pouco de encenação não impedirá o clã Gruzik de alcançar o seu objetivo. Fixando o olhar nele, o guerreiro jura que usará a lâmina do Santo da Espada para massacrar Gilgran e exterminar toda a sua linhagem. Uma aura poderosa explode ao seu redor enquanto ele se prepara para lutar. Nosso garoto fica um pouco surpreso que o lunático queira sair da mão debaixo da terra, onde toda a caverna pode desabar a qualquer segundo.
Além disso, parece que os Gruzik realmente acreditam que a montante carrega algum poder absurdo, capaz de derrubar Gilgram. Já que até o clã Gruzik acredita nisso, ele agora tem certeza de que Espada tem alguma vantagem contra o poder misterioso de Gilgram. Originalmente, ele planejava conseguir uma arma mais forte algum dia, mas agora ele definitivamente precisa recuperar a sua lâmina de confiança. Sem desperdiçar mais palavras, os dois avançam diretamente um contra o outro. O impacto do choque de suas espadas cria uma cratera gigantesca. A princípio, a maneira como ambos os lutadores são arremessados para trás faz parecer que eles estão em pé de igualdade. Mas, no momento em que Sid se choca com ele novamente, percebe instantaneamente que este cara está em um nível muito superior aos outros guerreiros Gruzik que enfrentou antes. Um grande motivo para isso é a habilidade absurda do homem com a sua espada. Ao mesmo tempo, a postura e o poder de Sid fazem o guerreiro Gruzik perceber que ele também não é um pirralho comum da orgulhosa família. Apenas quando a luta está prestes a ficar séria, uma fenda gigante de repente parte o chão e arruína o confronto. Enquanto o guerreiro fica confuso com o terremoto repentino, nosso garoto pensa por reflexo que é aquela mulher cabeça de músculo enviando outro sinal absurdamente barulhento. Logo após isso, um dragão de 3 cabeças irrompe debaixo do chão de gelo. O guerreiro Gruzik o reconhece imediatamente e o chama de uma fera mágica ancestral. Já que o cara claramente sabe mais sobre o lagarto do que ele, Sig sugere que eles se unam antes de continuarem o seu duelo. Afinal, eles não podem simplesmente ignorar o lagarto gigante ali quando ele pode fazer toda a caverna desmoronar a qualquer momento. O guerreiro Gruzik entende que não tem escolha e concorda relutantemente. Ainda assim, ele dá ao nosso garoto um pequeno aviso amigável de que, no momento em que esse monstro cair, ele será o próximo.